filhos, vocês estão bom? Faela Fernandes aqui, mais uma terça-feira, trazendo pra vocês aqui na nossa garagem bandas e a galera, né, da música aqui de Aracaju, do cenário musical. Hoje a gente tá aqui com uma galera muito massa, né, produção? Produção tá correndo atrás da galera muito massa, viu? Nossa senhora, eu tô muito feliz, cara. Você me deixa feliz. Enfim, estamos aqui com a galera muito massa, a Power Slave. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês os meninos, porque hoje eu vou começar um pouco diferente. Hoje eu vou começar agradecendo o espaço que a gente tá sempre aqui gravando pra vocês. Que todo mundo deixa tudo muito perfeitinho pra gente poder utilizar tudo aqui. Salinhas completas, todas bem... Como fala? Eu tô com palavras fugindo hoje, então vocês vão ter que me acompanhar aqui. Nesse rolê. Deixa tudo climatizadinho pra gente, tudo ajeitadinho, tudo completo pra gente poder fazer o melhor pra vocês. Então, obrigada, Coworking, Conviver Coworking, que fica aqui no bairro Suíça, tá? Vou deixar aqui em algum lugar da tela o telefone, mas eu vou falar também, então anotem. O telefone é 79-3012-1301, tá? Fica aqui na rua Frei Paulo, no Suíça, 1217. Gente, aqui tem de tudo, tá? Tem espaço pra vocês fazerem podcast, videocast. Tem espaço aqui que atende psicóloga, esteticista. Tem aulas de inglês. Tem tudo, tá? Então vem conhecer, vocês vão curtir bastante. E vamos pro que interessa, né? Mostrar pra vocês, conhecer um pouquinho mais da história desses meninos, da história da banda. A Power Slave, bom dia, boa tarde, boa noite, meninos! Como é que vocês estão? Olá, tudo ótimo. Melhor agora, né? Tudo bom? Boa tarde, boa noite. Bom, se apresentem, por gentileza. Se apresentem aí pra nossa galera. Inclusive, galera, não esquece, tá? Também, porque no último vídeo eu esqueci de falar isso, mas vou estar sempre pontuando isso aqui. Segue a gente, tá? Compartilha aí com a galera. Comenta aqui embaixo quem vocês querem ver aqui também, porque isso pra gente faz muita diferença, tá? A gente quer saber quem vocês querem ver aqui também. Bora lá! Tamis Rocha, guitarrista da Power Slave. Sou João Vitor Menezes e sou vocalista da Power Slave. E tamo aqui também nos bastidores com Gilvan. Tá aqui no fundinho rindo pra minha cara aqui. Que é o Nosso guitarrista master. Pois, e eu fiquei sabendo que ele não é o único guitarrista, né? Além de você, Ainda tem né? Randall, né? Meu Deus do céu. Um abraço aí, meu amigo Randall. Abraço, É nóis. Randall. Não sei por que você não tá aqui, não, mas é isso aí. Aproveitar também, então, mandar logo um abraço para o nosso baixista Lázaro e para o nosso baterista Davi. É isso Abraço, aí. meninos. Abraço, Davi é aquele Davi que tá em 5.000 bandas em Aracaju. Esse mesmo, Ele tá esse tocando mesmo. agora nesse momento. Com certeza. O homem mais desejado de Aracaju. Véi, eu não consigo entender como ele tem energia ainda. Na Pois é. moralzinha. E ainda trampo de fazendo corrida, pô. É loucura. É o cara mais bem pago de Aracaju, que eu tenho certeza. Gente, pronto, eu vou começar... Ai, peraí, que minha blusa grudou no negócio. Vou começar perguntando pra vocês uma coisa que eu não sei, provavelmente já não está entre vocês, mas nossa, que triste, né? Pesou o clima. Como que começou esse rolê todo? Eu fiquei sabendo aí... Mentira, gente, eu li sobre vocês. Que esse rolê começou todo aí com você, né, João? Isso. E o Bill. Me conta mais dessa história. Foi só vocês mesmo que tiveram a ideia inicial? Foi ele que chegou apresentando essa proposta? Ou você que falou assim, cara, você toca mó massa e eu também toco mó massa. Vamos fazer um negócio massa? Conta pra mim. Foi mais ou menos, né? Foi mais ou menos dessa forma. Os primeiros contatos que eu tive assim com o Fábio, a princípio era pra gente tocar uma outra coisa, né? Fábio vinha com a ideia da gente fazer um Megadeth e não era naquele momento uma ideia de fazer uma banda, uma coisa muito a sério. Era mais pra gente juntar, tocar, chamamos outras pessoas, né? Só que como era uma proposta de fazer isso meio que na brincadeira, acabou que foi. Aí a gente, vamos marcar ensaio, mas aí o outro tinha um ensaio com a banda que ia ter tocada, ou com a banda que a pessoa tipo, já era uma banda mais estruturada.
E acabou que foi nessa, esticou e deu uma esfriada. Na época a gente tinha combinado em fazer um ensaio só pra brincar mesmo, tipo umas 3, 4 músicas do Megadeth Uhum. e umas 2, 3 do Iron. Que aí foi uma sugestão minha, porque eu nessa vibe assim, vamos no Iron. Porque o Megadeth eu não conhecia tanto. E aí foi, né? Mas aí como acabou não saindo esse projeto, essa brincadeira, na verdade, depois numa conversa com o Fábio, eu disse, Fábio, pra fazer Megadeth hoje eu não consigo. Porque a gente tem outros projetos também, assim, Uhum. a gente tem que se dedicar pra Sim. entregar uma coisa legal. E não era uma banda que eu consumia muito pra ter, tipo, meio que na veia já. Eu digo, mas vamos fazer do Iron. Aí ele foi, e aí a gente decidiu, não, vamos montar, então vamos chamar o pessoal. O pessoal que tava no grupo, na época, não tinha tempo, ou às vezes não curtia muito Iron e tal. E aí ficou eu e Fábio, e a gente foi procurar outras pessoas. O Fábio acabou chegando no Gilvan, que tá aqui do lado. Randall já tocava com o Fábio em outro projeto, então também Já tava ali, já tava mais ali. A gente se inseridinho, encontrava né? depois às vezes a gente tinha um ensaio com outro projeto e ele ia ensaiar logo depois. Ah, sim, aí nessa troca ali Nessa troca de banda, assim, Aham. enquanto os músicos iam Desmontando as desmontando, montando as coisas, a coisas. gente ficava trocando uma ideia. E aí, pronto, eu acho que Randall entrou em contato com o Tamsi, eu entrei em contato com o Foi Diego. linkando todo mundo, Foi linkando assim, todo né? mundo, e aí a gente foi e montou essa primeira formação pra fazer essas primeiras conversas. Entender repertório, entender pra onde que a gente queria com a banda. E aí foi dessa maneira que nasceu a Power Slave. Eu não conhecia, né, o pessoal, só apenas Randall, e eu, poxa, sempre quis tocar com ele. Então, quando ele me fez o convite, eu digo, bom, se ele tá chamando é porque o negócio aí é de responsa. Então, vamos nessa, né? Nossa, né, velho? Bora. Tá vendo, Randall? Você tem credibilidade. não Olha faz. só. É isso aí, gatinho. E responsabilidades. Muitas responsabilidades. É um dos responsáveis a juntar a galera Sim, massa. sim. Não, velho, muito legal isso, pô. É esse link, né, que a gente acaba fazendo na música, porque, pô, pronto. Eu, como uma pessoa que também toca aqui, né, tanto de gente que eu fui linkando, assim, pra conseguir tocar em alguns lugares, pra conseguir fazer algumas coisas. E é muito massa, né? Porque aí a gente acaba até dando um pouco mais de oportunidade para outras pessoas que não estão ali tão inseridos, né? E quer fazer um som também. E não Isso. tem como chegar em alguém e falar assim, ai, fulano, deixa eu tocar com você. Tipo, ninguém hoje em dia, eu acho, né? Que ninguém hoje em dia faz isso, para pra fazer isso, né? E é muito massa. Então aí, nesse rolê, vocês se juntaram, como é que vocês fizeram pra vocês começarem a se comunicar, assim? Porque você citou, né, que cada um aí tinha já um seu projeto e tudo mais. E pra conseguir juntar essa galera toda pra fazer, por exemplo, um primeiro ensaio, teve o quê? Teve um grupo que vocês criaram? Teve... Ai, vou ligar pra fulano pra gente encontrar todo mundo em tal lugar e trocar uma ideia. Como é que foi esse rolê? Foi feito um grupo, né, João? Que eu me lembro. A gente fez um grupo no WhatsApp, fez uma reunião. Eu acho que a nossa reunião foi antes. Foi uma da gente reunião, tocar. isso foi. Antes da foi gente fazer o da primeiro ensaio. tocarmos, A gente marcou uma reuniãozinha assim, Isso. numa praça aleatória, a gente sentou, trocou uma ideia. E aí começamos a tentar marcar ali os primeiros ensaios. Foi. E vocês tiveram muita dificuldade, assim, pra fazer o primeiro? Tipo, por essa questão de horário, né? De cada um. Porque depois que você já tem uma dinâmica dos ensaios, é tranquilo. Porque todo mundo já tá ali contando com aquilo, né? Porque todo mundo já meio que encaixou a banda e a proposta de ensaio, etc. Já meio que todo mundo encaixou. Só que no começo é aquela dificuldade, porque às vezes um prefere durante a semana, o outro prefere fim de semana, um não tem horário porque trabalha até a noite, e aí, enfim, fica aquela primeira dificuldade de cada um vai ter que ceder um pouquinho, né? Pra dar certo, né? Mas ali, como o WhatsApp, assim, apesar de ser uma ferramenta muito boa de aproximação, de você conseguir essas conversar, muitas vezes é uma ferramenta complicada de você coordenar as informações, aí é foda, fica uma bagunça, depois você tem que entender, aí é bagaceira. Mas deu certo. Sim. E assim, quando vocês começaram mesmo a fazer esse rolê, vocês já começaram, tipo, 2 ensaios e bora tocar? Ou vocês ficaram mais tempo, assim, vocês dedicaram mais tempo a passar as músicas? Porque cover, né, velho? Cover, você tem que estar ali. Se você quiser fazer um negócio mais fielzinho, você tem que dedicar bastante. São muitos detalhes. Entre esse tempo que vocês ensaiaram até tocar, tiveram muitos ensaios? Olha, nem tanto assim, né? Nós somos uma banda que
tem tais e tais músicas pra tocar. Então, normalmente a gente já chega tocando e vai, né? Assim, sem sai. precisar quebrar muito a cabeça e tal, né? A Porque já é uma coisa que vocês já ouviam também, né? Sim, já fica também. um pouco mais fácil É, de Tem, poder fazer. exato. E como tem uma divisão muito clara ali, principalmente entre as guitarras, né? Tem uma divisão muito clara do que cada um estudar. Uhum. E como o Iron é uma banda muito grande, muito conhecida, tem muito material também para que você possa estudar, Basear, né? Exato. poder apoiar. Isso. Então, é mais, eu acredito até Tem pros meninos, muitas versões ao vivo, né? Muitas Isso. performances ao vivo. Dá pra gente Dá pra ir olhar, pescando, um dá pra ir faz isso, olhando. o outro faz aquilo. Massa. E falando em vários instrumentos aí, cara, vocês têm 3 guitarras. Como é que é pra organizar esse negócio? Pelo amor de Deus. Então, é tranquilo, né? Normalmente a comunicação sempre fluiu muito bem, assim, entre nós, né? Eu, o Gilvan e o Randall. Uhum. A gente tem, né, algumas referências em que a gente discute no grupo, ó, tal parte você faz, tal solo é meu, tal solo é seu, dobras assim, assado. A gente consegue se organizar previamente. A gente tem um grupo à parte da banda, que é o Power Slave Guitars, né? Ih, eu tô sabendo que tá rolando mafiosos, outros tô assuntos sabendo aí, hein? disso Panela. Panela. Não, mas assim, a finalidade Se você não sabia desse grupo, agora você sabe. A finalidade dele é só pra discutir guitarras e o que cada um vai fazer, né? Pra quem E chega como vamos tirar o vocalista da banda? E conspirações também, né? Conspirações, tô entendendo. Mas é isso, assim, a gente criou esse grupo à parte até pra não poluir o grupo principal. Aham. E aí a gente consegue se resolver bacana com relação Querendo a ou isso. não, rola uma zoeirinha no grupo. Se rola, Umas nossa. figurinhas aleatórias. Não, E- Rola muita zoeira, rola muita A zoeira. figurinha não tá aqui. Ave Maria. Meu Deus, histórias, assuntos. Hashtag medo. E assim, o quanto Iron Maiden influencia a vida de vocês, assim. Vocês cresceram ouvindo? Nossa, Como é que- mudou minha vida, né? Desde os 13 anos, eu já ouvia coisas antes de rock, assim, Nirvana, Guns N' Roses. Mas com 13, quando eu comecei a tocar e ouvir o Maiden, nossa, minha vida mudou, assim, né? Eu digo, olha, eu quero tocar como esses caras, né? Assim, foi a minha primeira grande referência. Caramba, você mirou lá, né? Lá. E assim, e aí eu fui, né? Sempre sendo influenciado, né? E fui evoluindo no instrumento, fiz outras coisas também depois, né? Mas, poxa, até hoje é uma fonte de referência muito viva, né? Pra mim. E tá hoje tocando com essa galera aí, que são ótimos músicos, e poder fazer o som do Maiden, pra mim, é uma realização, né? Poxa, massa. E pra você, João, me conta. Bom, pra mim, o Iron foi a primeira música que eu ouvi de heavy metal. Então eu já tinha um contexto ali de rock, né? Meu pai sempre gostou muito de rock, então eu sempre ouvia muito Titãs, Paralamas, aquele rock nacional, né? Dessa época. Que é massa da Que é muito bom. Mas aí eu tava no colégio um dia, e aí naquela época que você tinha que ter o MP3, você baixava no Forte Shards Nossa. ou no 4 Shared. no para alguns. Emule. Isso. Lime Wire. E aí 5 mil vírus. Aí já Chama a chegou música. Baidu no computador na série. Nossa. O que é isso que eu instalei aqui? Exatamente. E aí Loucura. um amigo meu me mostrou essa música, né? Mostrou a música do Iron, eu ouvindo a música, pô, aquilo ali se transcendeu naquele momento. A velocidade, né? O total no talo, aquela coisa toda, e me impressionou. Já tinha um conceito de rock, né? Mas assim, um rock mais tranquilo, desse ponto de vista. de Rockzinho peso musical. suave. E mais ou menos, né? Mas assim, nada daquela forma. Comparado, Nada né? daquela forma assim, o agudo, Expandiu aquela a coisa. mente. Expandiu a mente. E aí eu peguei essa música transferiu ali via Bluetooth e assim, e eu escrevi aquilo de uma maneira Exaustivo. Meu exaustiva. Deus. Aí depois fui conhecendo outros trabalhos, outras músicas, né? Fui conhecendo outras coisas que o Iron tinha e assim, fenomenal, né? Assim, O Iron você Maiden tem escuta, desde aquela música que é mais rápida, pancadaria, aí você pega aquelas outras músicas mais longas, construídas, que tem, sabe, várias partes e, pô, e O Iron Maiden tem essa magia, né? todo mundo tem que fazer solo, aí a música fica com 50 minutos. Pelo amor de Deus.
Todo mundo quer Então foi falar. isso, né? Na verdade, o Iron pra mim foi essa introdução. Assim como eu acho que é pra uma boa parte das pessoas Sim, do heavy metal e tal, do metal, o Iron é uma grande introdução. É uma banda massa. Assim, eu não tenho muito costume de ouvir, mas eu já ouvi esses meninos tocando, gente, é bom demais. Inclusive, Obrigado. fala aí o arrobinha de vocês. Arroba gentileza. powerslave.ironcover. Sigam lá, gente, hein, galera? Segue aí, galera, Segue que esses aí, meninos vão estar sempre aí postando as coisas, onde eles vão estar tocando. É isso Vai aí. ver, porque é muito bom. Agenda de tá? shows, Agenda. informações. Contatos Temos para um grupo shows. também, né? Pode falar do grupo, Fotos João? bonitas. Tem Um grupo pra seguidores, Olha, fãs, de seguimores. seguidores, né? E aí a gente Iron posta Lovers. depois o link lá no próprio Instagram. Olha, Aí quem tá quiser vendo? entrar no grupo, É. fica à vontade. Massa, muito massa isso, na moral. Porque, tipo, isso aproxima a galera de vocês, né? Sim. E, cara, é oportunidades, né? A gente respeita muito o público, né? Uhum. Se ele tá lá disposto, né, a nos ouvir, então a gente tem esse carinho, né? Tem esse respeito Uhum. e ter esse contato, essa proximidade pra gente é uma satisfação. Cara, e é muito massa porque pra gente como público, né? Que vocês também são público. Já pensou? Vocês lá num grupo com a galera do Iron Maiden, tipo, pensando aqui, né? Muito alto. Sim. Mas é assim, porque é muito legal quando você admira uma banda, você acompanha e você não tem ali a oportunidade de parar no final do show, por exemplo. É. Porque ali você tá ali guardando instrumento, tá ali dando uma outra atenção numa outra parte, né? E Eu, como que- vocalista, eu dou essa atenção porque eu não tenho nada pra fazer depois. Nossa senhora! Falei Não com o tem Léo. Ah, não, o baterista, coitado, tem 30 Nossa. pratos pra tirar. Não, a gente, nós guitarristas, né? Meu Deus do céu. A gente tá quase. Deixa o microfone, É, sim. que nem Solta que é o da própria microfone. casa, galera, valeu. Valeu, amigos. Aí eu vou fazer a Som tá social ali com a galera, né? Aí sai. Aí não ajudo ninguém também. Aí só fica- bem. acaba que às vezes fica só no vocalista. E aí, tipo, o resto da É. galera. Tem muita Não, gente por que mim gosta tudo de, bem, assim. gosta de conversar, né, pô? Até, por exemplo, músicos mesmo, né? Chegar e falar assim, não, véi, achei massa aquele rolê que você fez e tal. Como é que você fez? Nós priorizamos muito, porque às vezes tem bandas que, nós somos a banda aqui, o público aqui e cada um No seu lugar. porque nós somos a banda, nós temos que ser contemplados. A gente Véi, não tem essa filosofia. Não faz sentido, na moral. Não faz sentido, né? A gente respeita e valoriza quem tá ali nos vendo, sabe? Isso. A gente Exatamente. tem, né? Acho que a coisa tem que ser inversa, né? É bem interessante. Inclusive, abraço pra galera que já está no grupo. É isso aí, né? Abraço, Galera que galeras acompanha aí do no grupo. grupo, abraço pra todos. Eu tô muito curiosa pra saber desse. Gente, eu vou ter que entrar nesse negócio só pra saber fofoquinhas. Desculpa. E assim, vocês tiveram muitas formações. Quem tá no começo. Tem quem tá desde o começo. Expliquem-me. Quer falar? Bom, desde o começo estamos eu, João, Randall e Gilvan, né? Isso. Tivemos uma mudança de baixista logo no iniciozinho da banda, acho que nos 2 primeiros ensaios, Uhum. né? Uma questão mais de adequar, né? De ter um perfil mais voltado para o que a gente estava precisando. Uhum. Tivemos o Fábio, né? Que estava ali no início, né? Que ajudou a organizar a banda e tal, né? Mas aí aconteceram algumas nuances que ele precisou se ausentar da banda. Uhum. E aí, hoje estamos, né, com o Lázaro, baixista, e o Davi, né? Massa. Batera. Davi aí, lembrando que Davi tem 5.000 bandas. Tem 5.000 bandas. E. não, Lázaro agora- também tem 4.000. Também, pô. 4.000, né? Eles disputando, será? Quem tem mais A banda? Batalha dos Pois é. Cachês. Batalha dos Batalha Cachês. Pra saber quem é o mais bem pago de Pois é. Exatamente. Ainda chego lá no nível desses caras. né? Pense, véi. Gostaria. Não, e eles ainda trabalham fora a música, pô. Uhum. Além de trabalhar com música, inclusive sempre focando aqui, tá, gente? Todas as vezes eu vou sempre bater nessa tecla. Músico é profissional, tá? Música é sim emprego, música é profissão, tá? Então, por favor, respeitem os músicos. Já aproveitar, inclusive, também para agradecer as casas aqui de Aracaju, que estão sempre aí apoiando a gente.
né? Assim, a gente sempre cita algumas casas, mas a gente sempre esquece de algumas também. Hoje vai ser no geral, tá? Casas de Aracaju, muito obrigada por dar essa oportunidade aí pra gente estar sempre aí mostrando o nosso trabalho. Obrigada por valorizarem esse rolê e continuem, porque a gente precisa muito e tá vindo muita gente nova, né? E é isso, o é público importante. precisa também. A gente Pô, precisa demais. Precisa, tá né? doido? Às vezes cria-se um nicho, né? Assim, só aquilo. E tem outras coisas também por aí que ficam... Sim. E também é interessante criar esse nicho, fortalecer, né? Uma cena. Sim, e aí aquela coisa do contato de cada um, né? De todas as bandas ali. Uma coisa que a gente tem tido nas nossas apresentações, em termos de feedback do público, é que, por exemplo, em algumas apresentações a gente toca normalmente como última banda. Então a gente entra num horário que já é um pouco mais tarde. Teve apresentações que a gente fez que foram na quinta-feira. Então, seria aquele horário onde, a princípio, você espera que já não tenha mais muita gente ali no final e tal. E a gente tem tido o contrário, tem visto o contrário. Muito massa, né, Isso velho? é muito bom. Porque não é só aquele feedback do, ora, tá legal. Massa! Mas aquele feedback, tipo, o feedback real, o cara tá lá. Visual, você tá vendo a galera, né? 2h da manhã, 2h30 da manhã, e o cara tá lá. E ele tá pulando, ele tá ali gesticulando com a música, e ele tá, sabe, ele tá imerso no show. E isso é muito legal. Isso é muito, muito interessante, porque às vezes a gente restringe por achar que é uma questão de nicho, por achar que você tem... são poucas pessoas, ou o público não tem interesse. Mas o que a gente escuta muitas vezes no fim do show é tipo, porra, tem que ter mais disso. Pois é, e agora que tá tendo mais espaço, pronto. É um rolê que eu acho muito massa, inclusive, que é o projeto, que inclusive a gente vai falar dele daqui a pouco, o rolê do Discovers. Sim. Né? É um dos projetos que eu acho muito massa. Não peguei um projeto anterior, que já ouvi falar muito bem, né? Que era o Overama. Queria muito ter conhecido. Olha, meu Deus, você vai contar isso aí. 2008. Olha só. Do Paul. E assim, são eventos, né? Que vem mesmo pra dar esse espaço, né? Pra galera, pra mostrar que, tipo, tem gente que faz tal coisa. Tem gente fazendo esse tipo de som. Tem espaço, vai ter público. Então, para as casas não terem medo de chamar essa galera, porque vai levar gente sim, tá? Aqui tem... Todo mundo gosta de muita coisa muito aleatória, velho. Tipo assim, a mesma galera que curte uma rocha, numa sexta-feira tá curtindo um rock pesadaço. Exatamente. Entendeu? E isso é muito massa, isso é muito da hora. E assim, pra vocês, né, na Power Slave, vocês vão manter mesmo só Iron? Ou vocês têm ideia de colocar mais coisas, assim? Logo quando a gente começou, que tivemos essas primeiras reuniões, é claro que a gente já começa a projetar um pouquinho mais pra frente. E assim, apesar da gente não ter definido isso com tanta formalidade, mas o que a gente tem entendimento dentro da banda é que tem muito a ser explorado no repertório do Iron. Então a gente tem ideias de especiais, e tem muito álbum pra fazer música, tem muito repertório pra gente ir ali variando e construindo. Então assim, é claro que em algum momento a gente pode vir a fazer algum show, algum especial um pouco mais aberto, com outras influências, mas a princípio o nosso foco é o Iron Maiden. Dentro do Iron Maiden, nossa, tem uma... Infinito, né? Infinitos caminhos, né? Vocês sabem? Cara, são mais de 30, eu acho. Mentira, sério? Caramba, não sabia que era tão possível. Mas tem quantos anos de banda? Essa banda tem quantos anos? A banda... 120 anos. Depende. Não, o primeiro álbum foi de... O Ed foi em bem 1979, isso é... né? O primeiro álbum. Opa. Eles começaram em 77. Olha, junto com o Star Wars. Nossa. Desculpa, eu tinha que fazer referência. E aí, tipo, tem muita coisa. Inclusive, né? A gente tá com um projeto de tocar o Brave New World, o álbum, né? Completo, na íntegra, né, que é o marco, né? Do retorno do Bruce Dickinson e do Adrian Smith, né? Então, é a primeira vez que a banda assume 3 guitarras, né? Então é um álbum, assim, fantástico, só tem música boa. Ninguém nunca fez, né?
por aqui e a gente vai fazer esse espetáculo aí pra galera. Em primeira mão aí, precisa, olha só, novidade. Nosso guitarrista Gilvan já tá quase todas as músicas, tirando já Ele já as está se músicas gabando todas. que já tá ali no processo fazendo de pegar inveja outro álbum outro já. projeto já, Tá. muito doido. Ele vai tocar sozinho e vai perguntar se os meninos querem tocar com ele ou não. Pra ele também, se não tocar, também tanto faz. É que ele sabe fazer isso aí ele faz verso. De todo mundo ele toca sozinho. Não, nosso guitar tech aí, né, da banda, né? Pois é. Mas é isso, então tem muito do Iron ainda pra gente extrair antes Massa. E a gente pra vai outros querer caminhos. continuar vendo esse rolê aí. Ai, gente, som de vocês é muito bom, nossa senhora. Não é só porque vocês estão aqui, não, Obrigado. tá? Porque eu não preciso fingir que eu gosto das coisas, não. Porque o que acontece? Muita gente acha que, tipo, eu tô aqui conversando com vocês, né, e tudo mais. E que, ela nem para pra ouvir esse tipo de coisa. Gente, eu ouço muita coisa. Porque também trabalho com isso, né? Sim. Mas, e é muito bom você ver uma galera pegar, né, dedicar a fazer aquilo ali e fazer muito bem. Porque não adianta nada você pegar um cover pra fazer que você não vai dedicar, que você não vai falar assim, poxa, vou entregar minha vida pra fazer esse negócio, né? E, querendo ou não, quando é cover, a gente sempre procura ver coisas iguais. Querendo ou não, a gente fala, cara, quero chegar num cover de Michael Jackson, eu quero ver ele vestido de Michael Jackson, eu quero ver ele fazendo moonwalk, eu quero, sabe? Então, a assim... diferença que eu e o Gilvan, a gente já discutiu, conversou muito sobre isso, né? Que é a diferença de cover e tributo, né? Sim. Tributo sou eu tocando aquela música. Sim. Referenciando aquele artista ou aquela banda, etc. Cover sou eu meio que tento ser aquilo. É o personagem. Você veste o personagem, né? Não só o vocalista, mas o resto da banda toda também, né? E é da hora, é da hora. E assim, pra vocês, galera que nunca parou pra ouvir vocês, nunca foi num show seus, como é que vocês acham que eles recebem, assim, a primeira vez? Tipo, ok, já tenho o costume de ouvir Iron Maiden, mas não com vocês. Como é que você acha que isso impacta eles, assim? Olha, até agora, impactos bastante positivos. Pessoas, assim, que nem conheciam a banda e só que por ver a performance da gente, a galera... Pô, essa banda é massa, essa banda é legal. Seus, né? Nunca parou pra ouvir mesmo a banda, né? E quando a gente consegue emocionar alguém que não conhece o Iron Maiden ou nem mesmo metal, isso é um bom sinal, assim, eu tenho como um bom sinal. Levando já as pessoas pra legião espalhando a palavra. Espalhando a palavra. Nossa, que venham. Massa pra caramba, massa. Mas porque é isso. Até pessoas que, como o Tamsi falou, pessoas que nunca ouviram Iron, que às vezes estão lá no show, às vezes estão no show por serem amigos, querem prestigiar. E são pessoas que saem do show e dizem, velho, eu não conhecia nenhuma música, mas o show foi do caralho. E aí passa a ouvir, né? Passa a acompanhar a banda. Aí sempre pergunta qual é aquela ou aquela outra, não sei o que, pra tentar, né, ouvir e tal. Isso é muito massa, né? É muito bom. É muito bom você impactar até aquela pessoa que ela não conhece a banda. Que ela não tá ouvindo e dizendo, pô, esse repertório, isso aqui tal, evoca alguma emoção. Ela só tá vendo o show e ela ficar... E no show da gente, né, a gente toca com tanta leveza que a gente desce do palco, toca com o público, encosta no público e brinca e, sabe, é bem divertido, assim, a gente tem feito... É massa esse contato, né, velho? Eu acho da hora pra caramba. E assim, teve alguma música que vocês falaram, velho, essa aqui vai ser difícil de tirar, vai ser difícil de fazer essa no próximo show, por exemplo? Alexander the Great, que nós ficamos de tocar, ainda não tocamos, mas ela é uma música desafiadora, né? Tá ali pensando, o menino, pensando, menino. Ô, Gilvan, você quer me contar aí? Que Gilvan tá aqui, gente, escondido, tá? Mas ele tá aqui. do além. Você quer me contar qual música pra você foi mais memória, difícil? Em memória, nossa, velho. Tá aí desce assim, ó, preto e branco, a fotinha dele, assim. Que isso? O Alexander, acho que é a mais complexa mesmo, assim. Ela tem uma questão de musicalidade, assim, muito
digamos assim, picotada, né? É. Então é como se fossem várias músicas dentro de uma música só. Então Eita. a atenção, assim, para cada trecho é bem reforçada. Eu me amarro também em Alexander. Acho que ela é a mais complexazinha do nosso repertório. Quer dizer, todas são difíceis, né? Mas essa consegue ser Eu acho A que mais- a mais Eagles There, complexa. pra mim, ela é bem chatinha, porque o tempo dela assim é meio confuso e não era uma música que As eu coisas meio ouvia. quebradas. É, um tempo meio quebrado, não É, era uma bastante. música que eu ouvia muito. Aham. Então tem que ficar tipo. Meu Deus, onde que é agora? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu entro agora, eu já tinha que ter entrado. Tem um lance progressivo nela aí, Oi. forte também. Fala, ai meu Deus É. do céu, me esqueci. Vai, e falando sobre isso, até que a gente tava conversando antes, né, de começar, rolê de metrônomo, cara. Porque que. Nossa, vou deixar. Bora. Já. Baixou o nível. Sacanagem. Cara, Porque, é um tipo mal assim, necessário. Às vezes. Igual você falou, né? Tem músicas que tem o tempo muito quebrado. E, tipo assim, eu mesma, eu sou uma pessoa que eu não consigo acompanhar metrônomo nem com reza braba, pô. E assim, eu prefiro mais. Tenho mais facilidade, né? De ouvir mais a música até eu pegar aquela parte ali que eu tô na dificuldade pra eu poder No feeling. fixar. Porque se não for assim, eu não consigo, velho. Olha, Parece que ele vai dar um baita. Olha. Não, pareceu que ele ia dar um baita testemunho. Olha, palavra do. então, Som o da porra. metrônomo é uma ferramenta boa pra educar o músico, né? Com relação ao beat da música. Eu sou uma musicista sem Né? educação. Então. Não, eu também. Eu não fui um guitarrista que tá ali com um metrônomo e fazendo. tocando, né? Não, eu sempre fui muito no feeling, muito na coisa. Eu acho Né? assim muito mais Sentir da hora. E vai. Mas assim, tá entre nós, assim, né? Tocar metal com metrônomo. Não faz. É tipo dançar com a irmã. Soco né, nos Pepe? ovos, né? Não dá. Né? Porque, tipo assim, você tem que ter espontaneidade, Sim. né? Você tem que, sabe, ir no feeling. E o Música pra metrônomo mim é faz assim, você é isso. ficar aqui, engessado. É claro que a depender do que tenha na Entendeu? música. Então, às vezes, você tem, por exemplo, É. um teclado acontecendo e você, porventura, não tem um tecladista. Às vezes você tem algum efeito ali na música. VS, né? E o Gilvan pode Isso, até que é o falar VS. sobre isso, né, Giva? Fazer testemunho aí do VS. Então, às vezes você tem, porque todo mundo tem que estar coordenado em cima de uma base fixa. Então, Aham. o VS, ele não vai respeitar, digamos assim, Se você essa correu, você organicidade atrasou. da Ele banda. tá ali. ele tá fixo. Então, ele é a base. Então, se todo mundo tiver daquela trilha sonora que tá Aham. passando no fundo, a princípio vai dar tudo certo. Porque ela não vai. Porque às vezes eu posso atrasar a entrada da música, beleza, eles contam, faz um tempo a mais e finge que nada aconteceu. Mas com VS já. Alguém entra num solo num tempo antes, beleza, a vida segue. O VS ele vai estar lá fixo. Olha, tem estilos musicais que joia, que cabe o metrônomo e tal, mas quando se trata de um metal, que é uma coisa que já ativa a nossa adrenalina. É um rolê né? mais visceral. É. Vai mais visceral, não combina. Se tiver, que seja assim, algo muito específico, Isso. mas não como regra geral. Vamos ouvir agora o outro lado da moeda. Fala. Gilvan, Giva, direto fala aí, Direto Giva. do além. memória. Direto do esse além. depoimento. Então, eu acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Dos pontos positivos é que a gente pode trazer pra musicalidade elementos que não estão presentes ali, né? Uhum. Como vocais, né? Teclados. Que isso? Ou outros, Que isso? Eu tô entendendo. o que você quer dizer. outros, Grupo só de guitarra. Entendeu, né? outros elementos como nós usamos nas introduções, né? Que dão uma imersão maior ao público, né? No espetáculo. Isso. Mas tocar com metrônomo, de fato, deixa a gente um pouco menos orgânico, né? A gente fica um pouco mais travado. Quer queira ou não, tocar com metrônomo também exige um pouco mais de expertise na música, né? Você tem que estar muito concentrado ali, ouvindo aquele trem lá no seu ouvido, teco, teco, teco o tempo todo. É. Aquilo acaba forçando você a ter outras atenções, além das quais você já está ali sem o metrônomo, né? Perfeito. Então eu acho que tem os pontos positivos, sim. Não acho que o metal seja o melhor lugar para ter o metrônomo, mas em alguns momentos, assim, a nossa música, assim, ela também exige um pouco disso daí para que o nosso show fique, assim, realmente bem parecido com o original, né? Pra gravar é essencial, né? Sim. Pra gravar não tem jeito, tem que ser todo no metrônomo, né? Mas pra tocar, a gente pode... Eu queria só tirar uma dúvida aqui com a produção. Tem como, na voz de Gilvan, colocar um efeito meio fantasmagórico?
Tipo, na hora que eu falar. Só pra ficar um fundo assim, né? Ficar, tipo... Sugestão. Isso, sugestão. Mas se não der, também tá tranquilo. Mas é que seria bem interessante. Ia ser muito engraçado, ia ser muito bom. Cara, a hora que eu for ver isso depois, eu já tô vendo que eu vou gaitear. Fotinha dele assim no cantinho. Meu Deus. Enfim, vocês acham que esse rolê de vocês tentarem ser o mais fiel possível, né? Com a banda original. Vocês acham que isso atrapalha um pouco em questão de personalidade de vocês? Vocês colocam muito da personalidade de vocês na hora de tocar também? Ou vocês continuam só ali focados no ser fiel à banda original? Cara, e os meninos também, mas a gente tenta ser o mais fiel. Claro que a nossa personalidade, ela aflora porque não tem como você desassociar a sua própria Sei lá, tem gente personalidade. que desassocia, maluco. Talvez, mas em algum momento vai ter coisas que você faz que talvez o original não tivesse feito. Você não tem como saber assim, com 100%. Mas é totalmente diferente de você estar lá, por exemplo, sendo João, sendo Faela, sendo Tamsi. E quando você tá lá tendo uma referência de quem você é ali no palco, então muda um pouco e a gente sempre tenta fazer daquela forma. Então, por exemplo, o guitarrista que o Randall faz, normalmente ele é mais na dele. O que Gilvan faz é aquele que sai pinotando. É o doidão. O baixista do Steve Iron, Harris. ele tá sempre na frente do palco, ele olha, Correndo, agitando. ele tá cantando com o público, então a gente tenta incorporar isso. Né, para que a experiência de quem tá assistindo seja dentro, né, dadas as devidas proporções, seja similar. Porque uma coisa que é interessante é que quando se trata de cover, a gente como banda tenta se encaixar no cover, mas o público ele também quer se encaixar como público da banda. Sim. Público, ele não é que ele tá lá dizendo, veja, você tá vendendo aquele show como cover do Iron Maiden. Aí o cara tá fazendo os trejeitos do Bruce, por exemplo, tentando emular de alguma forma o vocal. Ninguém vai estar lá embaixo e dizer, que ridículo, ele não tem personalidade. Não faz sentido. Você foi cover. Exatamente. Então o público ele também quer, da mesma forma que a gente emula o original, né, o artista original, quem quer emular o público original, digamos assim. Ele quer se sentir tanto. Então quando você tá lá no palco e você quer fazer, por exemplo, algum gestual do Bruce, né, de chamar a galera pra levantar a mão, pra gritar rei, pra não sei o quê, o público quer aquilo. Porque ele saiu de casa pra ver um cover XYZ. Sim. Então, entregar isso permite com que o público se sinta cada vez mais próximo. Então, assim, não é sobre anular a personalidade minha, mas é sobre entregar aquilo que foi combinado, né? Dentro do possível, entregar aquilo que foi combinado, que foi um cover. E deixa até um mapa de palco, né? Assim, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, o Lázaro, que interpreta o Steve Harris, ficar ali no cantinho, tocando o baixo dele. Não faz. A dele, né? Tem que meter o baixo na frente, tem que ir pra frente, tem que agitar e tem que... Sabe? Senão descaracteriza. Não É um faz estudo sentido, de muita coisa, justo. então, né, não faz velho? sentido eu, como ali, ficar atrás, escondidinho, cantando aqui no Ou paradão ali cantando. Porque você não é assim, né? Não faz sentido, entendeu? Hey. Não faz sentido. Então a gente tem que entregar aquilo que foi combinado com o público. Ele saiu de casa pra ver um cover do Iron Maiden e aí a gente vai tentar entregar isso. No dia que tiver um show, galera do metalzinho, aí a gente for fazer um Galera do repertório metalzinho. misturado, aí a gente se comporta como a gente quiser. Porque não vai ter uma promessa de entrega anterior. E vocês, assim, quem é mais fã de Iron Maiden? Olha, eu posso dizer que eu sou um fã absoluto. Né? Eu acho Não, que o mudou outro que iria vidas, brigar- mudou vidas. Davi Iron pra também mim é é coisa braba, Davi. Iron é minha vida. Ele tatuado no peito. Seria muito bom. Mas a gente Davi tem, é coisa brava, a viu? gente tem esse debate. Será que é Tamsi? Será que é Davi? Oxi, sério? Davi, meu Um amigo. dia a gente vai fazer perguntas e respostas, sabe? Davi Gosto. conhece Entre muito. os dois. Gosto. Eu menos Gosto. fã. Quem perdeu? Davi conhece tanto que a gente disse música tal. Beleza, já sei.
vai lá e toca. Cara, e assim é muito mais fácil, né? E ele nem, acho que ele nem chega a treinar, porque ele já sabe tudo, as nuances todinha. O cara é... Isso é muito bom. Fera Pronto, demais. é outra coisa muito massa de você pegar uma banda que você já ouve há mais tempo, né? Que tipo, ok, tem que ter ensaio, óbvio, pra sair o mais bonito possível. Mas quando você já sabe ali como é que é o decorrer da música, né? Já facilita, já corta muito o tempo de acertar muita coisa, né? Na hora do ensaio. Com certeza. E ensaio, ai gente, ó, gosto muito de ensaio, mas tem dia que não. Ah, tem dias que é. Não, pelo amor de Deus, tem dia que eu só quero assim, gente. Dá pra ser não pode. A Mimi. Não pode ser assim por vídeo chamado ensaio, não, sei lá. Nossa, eu queria ficar quieto. Acontece, gente, acontece. Comigo acontece muitas vezes. Já aconteceu muitas vezes. Se assim fosse. E assim, feedback dos fãs, dos Iron Lovers. Até hoje eu nunca vi nenhum feedback negativo, assim, pra dizer, ó, E a galera sempre tá legal, chega. não presta. Vocês são horríveis. Nunca. Vocês. Era melhor ter tirado. Nossa, que horror! Preferível ouvir isso do que ser surdo. Não. Não, os feedbacks são bem legais. Inclusive, Era melhor censura. nos nossos shows vai muito músico, né? E músico é um bicho meio assim, que ele é muito Pita crítico, mãe. né? É fé das unhas. Tudo fé das unhas. Tudo fé das unhas. Só que, assim, a gente tem muitos bons feedbacks dos músicos também, assim. A gente tem músico amigo, assim, que vai... Só vou assistir, quero ver vocês tocando. Porque pela qualidade, assim, do material que a gente entrega, né? E não dá aquela coisa, tipo assim... Ai, tá a galera que também toca na noite, toca nas bandas muito massa também. Você fica, caralho, eu tenho que fazer um negócio muito perfeito, porque eu não quero ninguém me criticando depois, assim. Não, acho que a gente não é encanado com isso, não. Não. Também acho que não. Acho que não. E como a Caracaju, por ser pequena, né? E todo mundo se conhece, acho que rola muito respeito, assim, principalmente com o público e com os músicos, né? Ah, isso é massa. Acho que em alguns momentos a gente até já recebi feedbacks assim, cara, tem isso aqui e tal, isso aqui, você melhorar isso aqui. E eu levei isso muito positivamente, né? Sim. Mas no geral, assim, eu não entro com essa neura, não, de estar fazendo tudo certinho. Sim. Agora, Sei obviamente, lá, que a gente se esforça muito, Dá uma assim, pra chegar no pressãozinha, dia. pô. A gente tá em casa treinando, tá se uma esforçando pressãozinha. bastante. Mas se a gente não consegue também chegar, eu vou com a consciência tranquila. Paciência, né? Vou com a consciência tranquila. Ah, massa. E assim, vocês já foram em algum show do Iron Maiden? Alguém Não, aqui? infelizmente não tive essa Infelizmente, não. oportunidade, não. Ainda não. Música triste. Pô, bateu uma deprê agora, velho. Aquela. Põe a musiquinha do Chaves sozinho na vila. Aí toca a musiquinha lá. Aí se apelou. É triste, Aí- né? Ela é muito triste, né? Devia rolar aí, né, na edição aí, né, cara? A Agora. produção devia. A gente precisava de. Se liga como aí, fala? produção. Esses sonzinhos. É. Não, Sonzinhos, como eu sou um legal. pouco mais velho que vocês, na minha época a música triste era daquela série do Hulk. Que toda vez que terminava o filme do Hulk, ele ia de uma cidade pra outra, né? Porque ele Pulando. não, ele ia triste assim, aí tocava a musiquinha no piano. Tan, 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 tan. A música mais triste que tu se quiser botar aí, pode ter certeza que a gente Põe vai na chorar. edição. Vamos abrir uma enquete. Qual a música triste? Qual a música mais triste? A música usada quando todo mundo foi pra Acapulco e deixou o Chaves? A musiquinha do Naruto? Tô zoando. Sim. E vocês com certeza aprenderam muito, né? Tocando aí em vários lugares, fazendo Iron. O que vocês acharam, assim, de mais importante que vocês possam ter aprendido? Além das próprias músicas, né, em si. Questão de comportamento, questão de... geral, assim. Eu acho que, além das músicas, né, que é sempre legal de tocar e fazer e tal, a liderança que há em todos nós, cada um dos membros da banda, sabe? São 6 líderes, né, na banda, então a gente tem uma simbiose legal, sabe? A maneira como tratar, como organizar, sabe? Cada um respeitando o espaço do outro, né? Isso é massa. Então esse traquejo, esse saber ouvir, né? O saber se colocar também. Então essa união, essa liderança, eu acho que é um ponto muito forte, né? Na nossa banda, né? É porque, querendo ou não, como você tem que lidar com pessoas que são totalmente diferentes, né? Do que você é.
Então a gente às vezes pode rolar esses choques. A gente por não exemplo. põe o ego na frente. Né? Isso é massa. A partir do momento que põe o ego na frente, as coisas desandam, É o que desanda. né? É o que faz então a gente desandar. tenta sempre. Todos nós temos ego, né? Então. Seres humanos, né? Seres humanos, exatamente. Seres humanos. Mas a gente entende que a gente. Que nós somos uma equipe e esse ego precisa. E já né? teve algum rolê que, tipo, vocês tretaram e achou que não ia voltar mais a ser como era? Nunca. Não. Assim. Não. Graças Nossa, gente, a Deus. deu uma não. tretinha. Nossa. Não, cara. Ai, gente, eu não consegui puxar nada. Não. Acabou agora. Infelizmente a gente é uma banda de metal bem Nutella. Nossa. Que não briga. Não tem que atitude rock and roll é essa, que cara? não se droga. Não, o que é isso? É só na base da Bebe broderagem. água antes do show. Toma Que isso? Come maçã. Come maçã. Faz Come saudável. Nossa. A gente não é que nem o Motley Crue, né? Não usa nada ilícito. Inclusive, não usem nada ilícito, viu, gente? Não façam isso com vocês. É importante frisar, né? Sim. Sei lá, porque rock and roll também não é só bagunça. Outra coisa importante, porque tem muita gente que acha que rock and roll é só loucura, né? Sim. E não é, cara. Rock and roll é um estilo de vida. É um estilo musical, né? Também. Você tocou num ponto bom, né? Estilo de vida, né? É o estilo de vida, pô. A gente passa a ver a vida por uma outra perspectiva, sabe? Pô. É igual como outros tipos também de Música influencia, estilo musical, música né? influencia no caráter, música influencia em como a pessoa vai se posicionar na sociedade. Sabe como vai encarar as coisas. A música influencia diretamente, né? É bem massa. É. E é uma coisa que todo mundo, eu tenho certeza que ninguém viveria nesse mundo sem música, pô. Claro. Música inspira a gente a fazer as coisas, dá ânimo, do mesmo jeito também que joga a gente pra baixo algumas vezes, né? Tem toda essa coisa do humor, mexe com o humor. Música mexe com as nossas emoções, né? Música é tudo. Música é minha vida. Pelo amor de Deus. E assim, ai, Jesus amado. Seriedade, por favor. Escolhe as músicas que entram no repertório. Tópico sensível. Será que agora eu vou conseguir puxar alguma Então, coisa? a gente segue um processo ditatorial. Sacanagem. Onde não há nenhum tipo de escolha de outras pessoas, é tudo. A gente finge que ouve as opiniões pra... É uma falsa democracia. Faz uma enquete no grupo. Caramba. Você quer que música? The Number of the Beast, né? Aí todo mundo vota em outro, você muda a enquete. Aí você fala, nossa, qual que você não quer? É um jogo de manipulações, sabe? É um jogo Ainda de mais que dá TV. pra editar, né, véi? O outro tá ali só rindo ali, ó. Nosso espírito. Urna eletrônica sem problema. Essa urna tá falsa, tá ok? Eu votei no... Não, mas vamos lá. Uma das coisas que a gente tem ali na banda são algumas divisões de funções por afinidade, né? Desde o começo eu acabei talvez tendo um feeling ali pra construção de repertório. Uhum. Na verdade é uma coisa que eu busco estudar mesmo, esse funcionamento, essa dinâmica do show, né? O que é que é legal às vezes de você ouvir no CD, tocando ali como essas músicas se encaixam, esse encadeamento de música. Então eu acabo organizando isso. Só que obviamente eu organizo isso também ponderando aquilo. Então sempre que a gente vai mudar drasticamente o repertório, digo, ó, pessoal, mandem aí 3 músicas. E aí eu vejo, pô, dos 5, além de mim, tanto que eu nem coloco as minhas opiniões. Então, dos 5... Por dentro ele chorando, assim. Então, por exemplo, dos 5 músicos, pô, 5 querem a música X. Ela vai entrar no repertório. E aí, quando eu pego esse material que é, de certa forma, acordado ali entre o pessoal, e tanto que eu peço a lista no privado. Porque aí eu bloqueio o grupo mesmo. Eita! Não, porque senão você diz assim, galera, manda a música, aí daqui a pouco figurinha, aí acabou o assunto ali, é só besteira depois. Focar, né? Cada um foco. Mas eu peço as músicas no privado pra que assim, todo mundo vá com o que quer, não com o que, eu já vi todo mundo botando essa, eu acho, não. Sem fluxo, então todo mundo só, eu acho essas aqui, tal. Aí coincide ali as... Aí vai tendo algumas coincidências, claro.
E até porque todo mundo também tem noção de que, pô, não vai escolher a música da demo lançada em 76 antes deles serem... Nossa. Vai ter essa noia. Ninguém vai ser tão lado B Pô, assim. peraí, me ajuda. E aí depois eu... Mas tem Aí gente que é depois meio com esse material, aí eu busco encadear as músicas de uma maneira que seja coerente pro show, mas eu sempre peço um feedback, às vezes eu chego... Até antes de mandar no grupo pra todo mundo, eu chego em alguém, já cheguei em Thames, já cheguei em Gilvan, e dá uma olhada aqui. Ele, mãe, essa música aqui tá nada a ver, essa com essa, vamos ver. Eu digo, beleza. E aí depois que eu mando o repertório lá, eu digo, galera, me deem o feedback aí no privado. Uhum. E aí no privado o cara diz, mas essa ordem aqui, não era melhor abrir com essa? Não era... E aí eu faço uma recapitulação, e aí depois eu decido do jeito que eu quero. Porque Só fiz isso quem tudo, manda na sou verdade, eu sou o porque, na vocalista. verdade eu faço isso tudo pra dar uma sensação de que eles estão escolhendo. Porque como Entendi. todos estão escolhendo no privado, todos estão mandando no privado, parece que eu tô sendo legal. Mas na verdade, quem controla? Eu. Então se eu disser que eu Quem sinto escolher, quem vigia o está vigilante? segurando ali? Quem tá segurando? Então eu faço esse baita Quem vigia o teatro vigilante? pra fingir que eles estão tendo algum controle sobre isso. No final eu boto o repertório que eu gosto. E é isso aí. Por que vai cantar isso? Greve. E assim, os primeiros ensaios, vocês acham que foi assim muito dificultoso pra, tipo, todo mundo já chegaram todo mundo, tipo, tocando tudo de uma vez, assim, tipo, cara, deu tudo Tudo que certinho. foi proposto Praticamente, foi um ensaio, é. sim. Que da hora, velho. É. Não chegaram nem tanto trabalho, assim. Não. Tanto que a gente ensaia, tipo, nas vésperas, uma semana antes. Faz Só pra uma dar aquela... E se tiver uma sequência de shows próximos, a gente nem ensaia. Nem precisa, A gente né, já pô? vai... Já vai direto, né? Exato. Ó, bom Eu acho que demais. isso tem a ver também com maturidade, né? Assim, muita responsabilidade, todo mundo se Faz o dever. compromete Comprometer, mesmo né? em tirar as músicas. E aí quando a gente finalmente... Eu sou o Zé do ensaio, né? Eu, por mim ensaiava todo por dia. ele ensaia todo dia. Mas o fato é que, assim, a gente é muito preciso. E desde os primeiros momentos foram assim. A gente chegou e era essa música e a música saiu. E todo foi, mundo né? feliz, De, ficou tipo, todo mundo de primeira ali. Foi. Cara, isso é muito... Nossa, velho. Isso é a melhor coisa que existe. Você não precisar ficar repassando o negócio com a pessoa. Você chegar, a pessoa tá assim, no telefone assim, você fala, o que você tá fazendo? Não, tô ouvindo aqui só a viradinha aqui. ouvindo. Não. Tô ouvindo a música aqui. Tô tirando a música. Teve 2 meses pra passar aquele... Ué, acontece. E assim, quem foi o último integrante? Foi Lázaro Davi. a entrar? Davi. E como é que foi essa dinâmica, né, da entrada desses meninos novos aí? Como é que funcionou? Uma coisa bem legal que eu acho que vale destacar é porque a nossa primeira formação, no caso ali já com o Lázaro Aham. no baixo, que aí quando a gente estreou, o Gilvan ia viajar. E aí a gente pensou, pô, a gente tá querendo estrear e um dos membros não vai estar. Uhum. E aí a gente chamou o Vinas, que é um monstro absoluto aqui da guitarra. Nosso mestre. E ele fez essa sub com a gente e foi muito legal. E aí numa outra oportunidade, que foi quando o Davi fez a primeira tocada com a gente, Uhum. foi porque a gente pegou uma sequência de uns 2 shows assim próximos e foi num período que Fábio estaria viajando. Ah, E aí a gente pensou, sim. galera, vamos tentar, já que a gente tem essa dinâmica. Iron é uma banda que o pessoal conhece, não é uma coisa muito que você precisa parar o cara pra ele estudar. Aham. Sério. Eu disse, pô, vamos tentar ter essa dinâmica pra que a gente, pô, nós somos 6. Então a gente não pode ficar perdendo a oportunidade por conta de agenda. É. Ah, o cara não pode, aí pronto, cancela o show. Aí recebe outra proposta, mas não sei quem trabalha, aí já não pode. Então vamos tentar de alguma forma ter sempre. A gente tem essas pessoas que estão com. Pode fazer essa que a parceria gente aí, pode né? fazer essas parcerias. Colaborar, né? E aí, findou que o Davi ele fez alguns shows, acho que 2 shows, né? Fez 2 shows ali 2 com a shows. gente seguido e aí depois ele assumiu. Então, por isso que ele foi o último a entrar. Uhum. E então tem essa dinâmica. Hoje a gente consegue ter um pouco dessa dinâmica. Felizmente, né? Como a gente sempre gosta, claro, de fazer com os membros que estão ensaiando ali direto, acabou que a nossa agenda não teve mais um conflito, assim, de ter um show e alguém não poder, e aí a gente, né, precisar convidar outra pessoa. Mas claro, que se não precisar, assim... Já pessoas tem alguém aí, são já monstros, né? Monstros. O Vinas mesmo, assim, no show que a gente fez, ele foi um ensaio. Eita! Não foi? Ele fez um ensaio e fez o show. E o Tipo cara, assim, tô indo no ensaio só pra vocês, então, gente. tipo, ele foi dando a oportunidade pra vocês ensaiarem De comigo. sério comigo. Dando essa oportunidade. Mas assim, um cara fora da curva. E aí foi bem legal. Massa. E pronto. Assunto Discovers agora, porque eu falei que a gente ia falar sobre Discovers. Muito bom.
Vocês estavam fazendo clipes, né? Sim. Pra poder, antes, né, de se apresentar no Isso. Discovery e tudo mais. De quem foi essa ideia, velho? Por quê? Cargas d'água. Porque, tipo assim, ok, você tem que divulgar seu rolê, né, e tudo mais. Mas como é que surgiu esse... A ideia do clipe foi uma necessidade para fazer a inscrição no evento. Aham. Então a gente, claro que a gente acabou optando, eles pedem lá que seja assim, um clipe que dê pra ouvir a banda, Uhum. pra entender o som. E aí a gente, já tava ensaiando ali, tem o Estúdio 7 também, né? O Murilo é um cara muito próximo a gente, muito parceiro. E a gente acabou fazendo o clipe lá e pediu pra gravar na mesa, pra fazer Uma coisa trabalho melhor, um né? trabalho mais legal. Claro que a gente tem algumas regras no sentido de tem que ser gravado em um take só, de primeira. Assim, não necessariamente de primeira, mas tipo, tem que ser um take só, não pode ter corte, etc. E aí a gente acertou essas regras com o Murilo. E Inclusive, fizemos- abraço, Murilo. Abraço, Murilo. Abraço aí, Murilão. E fizemos o clipe lá, né, no Estúdio 7. E assim, a gente não esperava que desse a repercussão que deu. A gente publicou no Instagram, publicou no YouTube, como era, né, prerrogativa Aham. do evento. E, no Instagram a gente postou e foi dormir. Literalmente, postou e foi dormir. E Meu aí a Deus. coisa foi... Eu não tenho essa coragem, não. Eu fico esperando alguém pelo menos dar uma curtidinha, que eu sou ansiosa. Não, a gente postou e foi dormir, literalmente. Postou à noite, assim. E aí, daqui a pouco, com aquele feedback legal, muitas visualizações, o pessoal comentando. Foi, massa. E ali, até então, a gente tinha alguns vídeos no story da banda, mas eram vídeos, assim, de celular, que você filma e só... Aquele que fica o chiadão no só fundo, fica o chiadão no fundo e misericórdia. tal. E esse vídeo eu acho que foi aquele que, várias pessoas chegaram pra mim e disseram, velho, em The Evil That Man Do, né? Que ela começa com um riffzinho. Irmão, a galera chegando, vídeo, na hora que eu tava passando ali no Instagram que tocou, eu achei que era um vídeo do Iron, pô. Por conta Caramba! da sincronia de Ouça tudo que os meninos isso. fizeram da guitarra. Então, E é gravação de um take só, não tem Ó, negócio que de edição. massa. não tem edição, não tem não. Tocou, vai até o E fim. foi isso. Nossa. Eu fui abordado assim, os caras. Ei, rapaz, aquele vídeo de vocês ali tá mafiado, viu? Porque existe uma regra do Discovery, não pode ter edição, nada Aham. disso no vídeo. Aí o cara, aquele vídeo ali tá mafiado. Não, pô, não tá mafiado não, a gente tocou na raça ali. Se a gente vai acertar de novo, é outra história. Fica aí o questionamento. Fica o questionamento, mas foi de prima ali, foi de primeira. E o Cara, trabalho que massa. visual também, assim, não só da captação de áudio que ficou muito boa, mas o trabalho visual também do Estúdio 7, né? Ali, Murilo gravando, ficou muito massa, a dinâmica, né? Porque também não podia ter cortes, então não podia ter várias câmeras filmando, Aham. cortando, até pra evitar, assim... o cara, Edição, tem uma né? edição, o cara fazendo um solo que não tem nada a ver, aí você, beleza, bota a cara do vocalista. Não E diz- Praticamente Murilo inspirou aí a nova série do Netflix, Adolescência, né? Os caras, os produtores se inspiraram nele lá pra fazer o vídeo de um take só. Parabéns, Murilo, parabéns, ficou muito foda. E, Parabéns, Eu sempre que falar com alguém, eu vou fazer isso, porque... assim, não tem nenhuma necessidade, mas... e falei. assim, vocês tiveram muita dificuldade pra fazer esse... Tá, vocês fizeram de primeira mesmo? Ou teve ainda algumas... Sim, Não. não foi? Porque assim, o vídeo ele tem que ser gravado em contínuo, né? Sim. Mas não necessariamente... Inclusive, desculpa, Você pode galera gravar do Discovery, 20 vezes, meu né? vídeo ficou meio, sei lá, o áudio. Acho que a gente gravou. Mas foi bom, dois. foi bom. Eu acho que The Evil foi de primeira ou de segunda É. e Fear of the Dark E também. aí, Então dos foi- dois a gente escolheu o melhor, né? O E a melhor. decisão da música? Pra vocês usarem, pra falar, véi, isso aqui, com essa aqui a gente vai passar. Clássico. né? A gente o foi... vocalista decidindo tudo Que é e a isso? gente... Para com isso. Acho Gente, que- é assunto Que interno. isso? Não, realmente, é isso Gente, mesmo. escuta É internamente. isso mesmo. Não, e aí foi justamente isso, né? A gente pegou, vamos fazer clássicos que são, assim, clássicos inquestionáveis, digamos assim. Então, Fear of the Dark Uhum. e a The Evil That Man Do, a gente optou por essas duas pra fazer essa gravação. Isso. E vocês sempre ficaram confiantes, assim, desde o começo, que ia dar certo, que vocês iam passar? Para o estúdio. Olha só, desse Desculpa, você vai jeito. decidir o repertório da próxima. Cowork, desculpa aí, tá, meu amigo? Tô ajustando aqui. Vocês sempre, desde o começo, assim, falaram, véi, a gente vai conseguir passar, a gente vai conseguir fazer. Vocês estão ainda, né, disputando, vocês estão na final já, né? Isso. E sempre vocês mantiveram esse pensamento de, véi, a gente vai conseguir passar dessa galera e vamos chegar na final. E possível, inclusive um dos que não devia falar isso, mentira, devia sim, porque eu sou público também, né, além de ter participado.
um dos queridinhos aí pra tá ganhando esse Discovers desse ano. Que bom. E assim, e isso porque ali, a gente andando ali dentro, né, do espaço lá do Tchê, inclusive, Tchê, continue aí dando esse espaço pra gente que é muito massa. É isso aí. A gente andando ali na conversa com a galera, né, sempre a galera falando, véi, é fulano e fulano, e sempre tá ali falando do Iron. Então, Bom. parabéns, tá, pra vocês, porque vocês estão conseguindo atingir o objetivo aí dos Esperamos conseguir, né? Levar essa aí. Com certeza consegue, pô. Você ainda tem dúvida? Vamos lá, hein, gente? Vamos lá. Discover no final. Quando é a data? Já tem a data? Não. Ainda não, né? Não, assim, não, Mas assim, É se no tiver... próximo mês? É no próximo mês, né? Próximo mês, A gente vai avisando aí pra vocês. Compareçam e voltem lá na gente. Inclusive, sigam aí a página do Discovers, pra vocês acompanharem também todas as bandas que estão lá, né? E ver um pouco mais, porque também os meninos postam muito, um pouquinho de cada banda, né? Um pouquinho de como foi os shows anteriores. Pra quem não teve a oportunidade de ir, é uma boa aí pra ver como é que funciona o evento e pra comprar os ingressos, né? Pra ter qualquer outro tipo de informação. Sigam lá também a página do Discovers, tá? E assim, como que foi pra vocês estrear, fazendo... Vocês, antes do Discovers, vocês já tinham uma agenda marcada, Isso. né? Como é que foi pra vocês estrear, assim, Cara, foi muito bom. Nós estreamos no Irons Pub, lá dos Coqueiros. E foi junto com a Aurora, que é o cover do Angra. Massa pra caramba E também. assim, Que inclusive também também tá na final, né? Eu não tenho nada o que falar mais aqui, gente. Só gente boa pra caramba. E assim, então foi Primeiro foi aquele primeiro feedback do público, né? Nós tivemos ali naquele momento toda a atenção do pessoal da casa, né? Pra questão de som. Então eu já tinha tocado lá com o Gilvan, com o Murilo antes. E eu disse, galera, acho que pra Iron, Angra, assim, metal, a gente precisa de uma estruturazinha um pouco maior de som. E a casa se prontificou. Eu disse, não. Inclusive, abraço, galera do Irons. Dedicadíssimos. Galera do Irons Pub, abraço. Bastante. Dedicadíssimos, dedicadíssimos. Foi muito Casa muito boa. muito bom. E então foi isso, foi aquela primeira coisa, você tá lá, ó, enquanto tá se organizando a banda, e você começa a ver um chegando com a camisa do Iron, outro chegando com a camisa do Iron, você pô, tem uma galera Nossa, do Iron, existe uma galera do Iron. E os feedbacks depois, assim, quando você faz a estreia, é aquele primeiro momento que você fica ali. E aí, o que é que a gente vai receber de feedback? Vai ser o quê? Pô, legal ou vai ser lixo? Foi numa época em que tava rolando pré-caju, não foi no show que Foi. Nossa! Tinha evento. Foi, assim, pré-caju. banda, Ou assim. seja, ainda era um rolê que a cidade inteira para Foi. E né? compareceu uma galera, né? E a gente disputou com chiclete com banana. Foi, sim. Pense, quem é Belmar? Quem é Belmar? Entendeu? É. Isso. Belmar! Você tá vendo aqui esse episódio? Um abraço. Você meu também. Mas foi isso. Então, assim, foi esse primeiro feedback de você ir lá por ser um espaço pequeno. Então você tá tocando, assim, o cara tá a 2 metros de você. Não que isso faça com que eu enxergue. Tô sem óbvio, então eu só sei que existem pessoas. Tem ali uma forma Tem uma que você forma, reconhece mas como um ser humano. Você consegue ver, assim, o cara tá... Aquela energia do cara que tá sentado ali, porque lá é um pubzinho e tal, então o pessoal tá sentado, e você vê que o cara queria estar em pé. Aham. Aí fica todo mundo assim. Porque não Enquanto tá o primeiro não levantar, mas aí fica... Desculpa. Essa questão do espaço, tem o espaço também, então assim, você via que a galera tava com energia guardada, e você termina o show, e aí você termina o show, literalmente as pessoas estão ao seu redor ali, cumprimentando, falando do feedback, se emocionando, né? Dizendo, se emocionando. Teve tal música que deu vontade de chorar, porra, não sei o que. Então é muito bom. Foi uma estreia muito boa. Massa. E aí você comentou que vocês fizeram essa estreia aí junto com a banda Aurora. Cara, como é que é esse rolê aí da banda? Já teve alguma situação em que foi, assim, alguma situaçãozinha chata, assim, que vocês tiveram que resolver? O nome é treta. Treta, né? É porque eu tava tentando Nosso aqui ser espírito falando aí, né? Se manifestando. Assim... Eu fiquei sabendo de uma treta entre vocalistas aí. É meio chato falar isso assim, até pra não ter o contraditório, né, digamos assim, mas
Numa brincadeira ali, eu fui comentar com o rapaz que canta lá na Aurora, e aí eu fui brincar, tirar onda, né? Brincar, o André Matos, pô, se inspira muito no Bruce e tal. Brincando nesse sentido, porque de fato é uma verdade. Mas aí eu acho que ele entendeu como se eu estivesse dizendo que ele queria me imitar, ou que ele... Tipo, nada a ver. Viajou. Na minha opinião, viajou. Não sei se eu dei a entender isso. Mas aí ficou aquela rixinha entre os shows, depois eu vi que o cara tava... Tipo, colocando palavras na minha boca, dizendo que eu tava boçal, que não sei o quê. Produção tá aqui, ó. Tá briga. Tá vibrando aí, né? Assim, então, assim, foi algo estritamente com o... Nem lembro o nome dele, né? O rapaz que canta lá na Aurora. Os outros meninos, pô, Muito bons, muito né? bons, mas, pô, tocam muito amigos meus, mas o rapaz em questão... Meio que deixa... nada a ver, viajou. Sabe, você quer ser legal ali, estabelecer uma relação que eu não conhecia, queria fazer uma social ali com ele. Mas não, viajou, levou pro pessoal. não segurou o rolê. Não segurou. Muita estrela. Muita Muita estrela. Ficou meio emocionado, não sei, não entendi. Vamos brincar, o cara... Não sei. E você acha que isso atrapalhou em alguma coisa aí a Power Slave? Ou tanto faz? Não. A gente até iria fazer um outro momento, que seria o Angra com o Iron. Uhum. Inclusive no Iron's Pub mesmo, mas aí por uma questão de agenda, acabou que não deu certo fazer, porque seria no dia, acredito, inclusive do Discovers, e um dos integrantes da banda ia tocar no Discover, aí não ia ter essa condição. Aí a gente tocou, aí a gente tocou de novo lá no Irons, não foi? Mas aí o Angra iria tocar junto com a gente, acabou que não pôde. Mas assim, não sei, por mim assim, tá de boa, pra mim, não sei se pra ele. Será se pra ele tá também? Não sei, não me importa também. Caramba! Que ó, briga, tretas. O nome da casa é Irons e não Angras. Nossa! Ou seja, a gente nunca mais vai fazer show em Angra dos Reis. Com certeza. Com certeza. Nossas oportunidades naquela região. Não vai dar. E assim, falando já de shows, qual foi o mais memorável, assim, pra vocês? Vocês falaram, véi, esse show foi de... Nossa, Isso, hein? Havia uma briga feia. Caramba. Porque com certeza tem um que é mais... Teve uma coisinha, assim, diferente do outro. Cara, eu acho que os do Discovery foram Eu acho que massa. foram, acho, Mas olha, principalmente o primeiro. Eu acho que o primeiro foi no Clash também, no Stones, a gente... todos. todos. Ai, Difícil demais, cara. sabonetada da porra agora. Mas é porque é o seguinte, eu acho que são sensações diferentes, que pelo menos que eu tinha após cada show. Quando você vai pra um show como foi no Stones, no Clash, no Irons Pub, você tá ali numa casa que é menor. A gente tocou, principalmente no Clash e no Stone, em horários onde tinham menos gente ali ao final do show. Então era aquela sensação de, caralho, 2 da manhã e a galera tá aqui pulando. Que focaram na bebida Tipo, dessa galera. Por exemplo, você vê um volume menor de pessoas, mas todas as pessoas estão extremamente engajadas. Conectadas ali, né? Então é uma sensação. O Discovers, você tem a sensação também dessa conexão, só que com um volume maior de pessoas. Só que são pessoas que estão lá pelo evento. Então, apesar de também você se sentir conectado, mas às vezes aquela pessoa tá esperando o show seguinte. Ou às vezes a pessoa foi pra ver, ela saiu de casa pra ver o show anterior. Então ela tava curtindo o seu show, se conectou com você pela qualidade que você apresentou, mas foi uma coisa casual. Aquela galera que 2:30 da manhã tá lá, eles saíram de casa pra ver seu show. Então são formas de conexão diferentes, mas que, por exemplo, no Discovery tem esse quê do volume. Então você vê um público mais cheio, normalmente o público tá colado ali no palco. Sim, a galera faz questão pra caramba. Faz questão, então também é outra vibe. E vocês tiveram algum tipo de imprevisto? Porque que acontece? No Discovers tem o tempo muito limitado, né? Pra troca da galera no palco, montagem de coisas. Vocês já tiveram algum imprevisto? Já nesse último, o que é que aconteceu? Nesse último Discovers, eu acabei ouvindo a opinião do pessoal na hora de montar o repertório e aí ficou acima. Porque quando eu faço da minha própria cabeça... Aí não dá problema. Não dá problema. Mas eu digo, não, ditatorial. você é democrático, vou ouvir ninguém, faz a minha, sei lá o quê. E aí, não, sacanagem. Na verdade, eu tinha entendido errado a maneira de calcular o tempo, que, assim, só pra resumir, basicamente você tem que
você tem que ter um show pra, tipo, 1 hora. Sim. E por mais que tenha uma margem de erro, a margem de erro não é pra você encher com música. A margem de erro é tipo, eu vi que a guitarra do cara ali deu um belzinho, beleza, tem esses 10 minutos extra. Então, só que eu coloquei música considerando esse tempo. Então, como se eu tivesse feito um repertório, sei lá, tipo, de 1h07. Só que não era. Quando foi dando 1 hora, eles disseram, valeu, galera, vamos. Acabou, encerrou, obrigado. E aí acabou que foram cortadas algumas músicas. Mas assim, foi tranquilo, não foi num baita, Deu pra... Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Mas Deu teve esse pra imprevisto que a contornar gente tinha pensado num show e acabou tendo algumas pequenas alterações, que ficaram né? de fora. E assim, lá a gente, nos bastidores, a gente encontra com outras bandas, né? Sim. Ali, a hora que a gente tá fazendo a troca, já tem uma banda lá dentro. Ou que seja saindo e ser saindo do lado de dentro pra poder apresentar. Ou a galera que tá chegando, deixando instrumento, né? Deixando as coisas lá pra ficar um pouco mais à vontade pro show. Como é que é esse contato seus com a galera das outras bandas? Porque teve um dia que vocês tocaram que eu passei lá. Foi, acho que foi. E assim, quando a gente não tem muito contato com a galera sempre, né? A gente não tá tocando nos mesmos lugares, é muito estranho. Olha lá, olha lá, briga. Ele quer briga hoje. É muito estranho o primeiro contato ali, né? Quando você não tá acostumado. E aí, até no jeito de você cumprimentar a pessoa, você fica meio tipo, será que eu cumprimento? Será que fulano sabe quem sou eu? Será que, sabe? É meio maluco. O que vocês pensam, assim, disso? Como é pra vocês? A gente fala com todo mundo. Chega e zoa, o outro zoa de volta. Talvez isso é de boa, assim. Tipo, você nunca viu o cara, mas você chega e tira onda de alguma coisa que ele tá fazendo, pronto, já virou amiga. Já vai tirar onda de volta. Brothers. Fala assim, vamos juntar, fazer um churrasco, tocar do nada, assim. Deus do céu. Pra vocês, como que tá sendo essa participação no Discovers? Tá sendo faz uma diferença muito grande? Não faz diferença? Não, faz sim. Acrescenta, não acrescenta? Visibilidade, principalmente. Não, acrescenta. Você divide palco com outras bandas também muito boas. Você tem um público ali que tá engajado, né? À sua maneira, mas tá engajado também. E, pô, canta junto. Tocar para um quantitativo maior de pessoas também é legal. Que é um evento que atrai mais gente, de modo geral, do que os eventos isolados, assim, das bandas, né? Então é muito bom, muito gratificante. Em questão de evento, aqui em Aracaju, além das casas, né? Clash, Stones, Irons. Vocês já tocaram em algum festival? Chegaram a tocar algum festival aqui um pouquinho maior? Alguma coisa tipo, sei lá, da prefeitura? Não, alguma coisa que seja com... Como chama aquele negócio que a gente faz? Algum edital? Isso, edital. Não. Vocês pensam em entrar em algum edital? Vocês estão aí com esse pensamento de ir mais pra frente? É uma possibilidade. Desde a primeira reunião eu tinha dito que tinha uma vontade muito grande, e eu acho que o Iron conversa muito com esse público, que era de tocar no Motofest. Top. Tá? E... Alô, claro que o primeiro... produtores. Alô, você... Alô, produtores. Alô, você motoqueiro. Mas porque primeiro que conversa, né? O Iron conversa com esse público. E... Só que aí são passos, né? A gente tá num passo hoje de ir se afirmando na cena e mostrando qualidade. Furando bolhas. Furando algumas bolhas. É o mais importante. Bolhas gigantes. Até pra que esse momento, né? Se tudo der certo e a gente encontrar e construir um bom público e construir boas relações com as pessoas, que a gente fica brincando com a questão de treta, mas a gente preza por ter uma relação respeitosa com as pessoas, mas pelo menos particularmente falando, é um objetivo. Porque quando eu comecei a querer fazer banda, a querer participar mais ativamente da cena, foram por 2 episódios. E um deles foi o Motofest. Que é muito massa. Eu acho um dos eventos mais massa que tem aqui, velho. Eu lembro, esse foi o segundo momento, teve um momento anterior, mas nesse momento eu fui pro Motofest tranquilo, assim. De rolê. Tava com meu pai, vamos no Motofest, então. E... quando eu cheguei lá, acho que tava finalizando uma banda, e aí depois entrou o pessoal da Mystery School. Nossa! Aí o cara me massa, arregaçando no vocal. Porque aí, naturalmente, eu olho mais, prestando mais atenção no vocal. Que é a sua parte ali, né? E o cara mesmo destruindo. Eu, caralho, isso é muito massa. Aí foi quando começaram a surgir as coisas, e eu comecei a entrar em grupo do Discovers, né? Grupo, fui conhecendo a galera. Então, pra mim, foi um ponto de
de virada, porque eu já tava morando aqui em Aracaju, mas tava, tipo, à toa. Cantava em casa e tal. De onde? Sou de Piranhas, Alagoas. Meu Deus, e você é de onde? Daqui mesmo. E Gilvan? Daqui também. Os outros meninos também, tudo A gente daqui? que é forasteiro, como diz a gente. É piranha, ele é piranha. Piranhense. É vadia que eu tô brincando, gente. Que isso? Mas aqui. Então, Desculpa, galera de então tem piranhas. um valor... Galera de Piranhas. Então pra mim tem um valor simbólico ali, o Motofest, porque Aham. foi onde eu, vendo o show lá do pessoal da Mystery School, eu parei e disse... Ah, vai dar... Pô, muito foda. Vou ver como é que eu entro nesse mundo aí. Massa, massa. Eu também, nossa, gente. Consegui tocar com a Malte no Festival do Torresmo. Cara, é muito legal no tocar. shopping, no É muito legal tocar num Muito festivalzinho bom aí, assim, viu? véi. É. Ó, aí agora a gente tem Festival do Torresmo, tem. É. Teve o Festival do Vamos bater Hambúrguer, isso né? tudo aí, pra depois a gente... Teve o Carnivoria vendo o que também. é que faz. Massa. São vários eventos, né, que fazem Aham. aqui. E uma Aí, dica, meu- uma dica pra vocês. Porque Nosso foi quando... administrador aí. Olha, anote. O Randall é que é o bicho bom de correr atrás de Anote, show. anote, Randall. Randall, fica esperto aí, viu? Olha, Randall, Alô. se liga aí. Festival do Torresmo, Oi, Carnivoria, Vou Festival falar do pra vocês Hambúrguer. como é que eu consegui tocar, que eu nunca pensei que eu Diga ia aí pra conseguir gente. tocar. Passa o quê? segredo. Eu tava com pouco tempo de banda. É. E, tipo, a gente nem tava tocando tanto mais, né? Depois que eu voltei de Minas pra cá. E aí, eu vi que ia rolar o evento. Já fui, chamei no Insta. Na página do evento, eu vi onde eles estavam, né? Mandei, falei, ó, gente, a minha banda é essa aqui, a gente faz isso aqui. Véi, não demorou meio-dia. Aí eles mandaram mensagem. Dentro. Véi, me manda aí o vídeo, vou passar o WhatsApp. Me manda vídeo da banda. Vocês tocam um repertório mais como? Ah, tem como vocês fazerem um repertório mais puxado pro nacional? Tem, claro que tem. Se não tivesse, ia ter que ter, filho. Não quero nem saber. Eu queria tocar no evento. E aí, deu certo. Então, assim, galera que pode ter alguma dificuldade aí pra correr atrás de alguma coisa, de algum lugar pra tocar, vai no Instagram, tá? Dos eventos. Mesmo que você tenha ali... vai acontecer semana que vem o negócio. nada, né? Pode ser que não tenha fechado ainda a grade, né? Ou teve um imprevisto com alguém. E aí tem sempre que ter uma banda pra colocar no lugar. Então, entre em contato. O Instagram tá aí pra facilitar pra gente, né? Porque hoje em dia, o ligar mais pras pessoas não funciona. Então, Instagram. Olhe no Instagram. Chama. Não tem que ter medo de chamar, porque é uma das ferramentas que a gente tem, né? E funciona. Estou aqui de prova pra falar que funciona e foi muito legal, gente. Eu acabei, foi muito acabei de massa. notar que você deu a dica pra gente. E para todo o mundo. Brasil. Para todo Brasil. mundo. Não, era pra Gente, era só pra peraí. gente ficar aqui nesta bolha. Foi mal, nossa, meu Deus. Como eu sou bestinha. Mesmo, né? Obrigada por me lembrar aí, ó. Aquela boa velha produção. pergunta. Ah, você toca? Você Aí, como é a sua- você toca, né? Mas você trabalha com o quê? E aí? Vocês trabalham com o quê? Com o que você trabalha? Eu sou professor de física e de matemática e de astronomia. Astronomia, sou apaixonada por astronomia. Quase um Você Brian May, né? é quase um Serjão dos foguetes. Ele. Eu sou fonoaudiólogo. Nossa, velho, que entendemos o porquê, de onde vem essa voz Nosso desse espírito menino. Givas. Tá, é isso. Givas, o que você faz aí em que cima? você Ju? faz. Guitarrista. No céu, Givas. Sou guitarrista e nas horas vagas eu sou empresário da área contábil e das finanças. Olha Olha. só, e os outros meninos? Eu sei que o Davi, ele trabalha com Uber Davi é também, engenheiro né? civil, trabalha rodando, né? Aham. E tocando. É. Rodando. Trabalha Lá com Uber, ele né? não é. Não é o bolsinho. Trabalha rodando. Rodando, não bolsinho. sei o que é que ele tá rodando. Aí é osso, viu? Randall é policial, militar. Véi, que aleatório, maluco. É. E como é que... E Lázaro é Lázaro é professor de professor de inglês. Isso eu já fraga. Mas que massa, nossa, todo mundo ali bem policial, pô. É. Nossa, que horror. Só pra eu saber mesmo. Não, só não pode falar pra Randall. Tá? Randall, não veja, não ouça. Tampa o ouvido agora, faz assim, lá. Por favor. Mas o cenário roqueiro daqui de Aracaju tem muitos policiais, assim. Tem. Por isso que Ah, ninguém só- toca polícia, pá. É. Quem precisa? Ninguém toca Ninguém toca Titãs. essa música.
Ninguém toca Titãs. Nem Rita Lee, nem Rita Lee. Na Porque minha se banda- tocar Rita Lee, vai levar Na outra preso. banda, que é a Old Steel, que é a outra banda que eu toco, né? Tem 2. Tinham 3. Ah. Saiu um e tem 2 policiais. Caramba! Véi, que doideira. Porque eu fico pensando, cara, a rotina já deve ser uma loucura, né? Militar. É, deve ser uma rotina maluca. É plantão, é não sei o que lá mais. E ainda conciliar isso com uma coisa que também é uma profissão e, querendo ou não, é também um tempo de pausa ali dele, né? Talvez. E acaba Uma- acontecendo algumas confusões, né? Por exemplo, já teve momentos que Randall, no show, foi pegar a guitarra, era uma metralhadora que você confundiu. Aí, caramba. Oh, meu desculpa. Deus, Ficou foi mal, constrangedor. galera. Foi chato, mas... Foi mal, Mas porque eu passou. A gente tá tava. até tentando fazer o cinto lá do Yannick Guerras, mas o Randall ainda não conseguiu as munições, né? Meu Que Deus! o cinto deles Pra Isso poder porque eu só fechar. tenho são cartucho balas de vazio. metralhadora. porque o cinto dele é com projéteis, né? É, com bala de metralhadora. Ô, Randall, ajeita aí, cara. Tamo Poxa, esperando. cara. Ó. Ajuda, cara. Ajuda. Randall, você liga aí no cinto, hein, de Givas, hein? Pelo amor de Deus, cara, por favor. E assim, com a saída, por exemplo, até lembrar de falar disso, que eu não lembro se eu perguntei, mas tipo assim, com a saída de Fábio do rolê, né? Que ele tava lá no começo. Vocês acham que mudou muito a energia da banda em si? Porque, tipo, de ter começado com um pique e não ter continuado no mesmo pique? Ou continua sempre a mesma coisa? Eu tava lembrando disso aqui agora. Olha, Fábio é um grande baterista, né? Aqui de tudo, né? É uma ótima pessoa também. Por algumas questões de alinhamentos, né? Enfim. Treta. É isso. Ele precisou, né? Aham. Sair da banda. Mas o Davi também entrou já, sabe, mostrando pra que veio, Uhum. né? Tão bom quanto e tem feito um grande trabalho com a gente aí. A gente tá muito feliz também. Massa, massa. E assim, eles foram os meninos que entraram depois, né? Tanto o Lázaro Isso. quanto o Davi. Eles foram indicação, eles foram... Vocês fizeram algum... A gente viu no LinkedIn. Tava lá procurando. Né? Tava lá, o Open to Work. Eu fui tipo, nossa, beiradinha assim. Não, foram... Vocês fizeram teste? Chegaram a fazer teste com alguém? Não, a gente... A gente já sabia que Só falou, vai, gente já senta nesse sabia. negócio aí O e Davi toca. já quem tinha era as tocado, né? peças, Então, né? antes da gente formalizar, ele tinha tocado com a gente naqueles Aham. 2 shows que eu comentei. E o Lázaro, eu não lembro quem chegou. Fui eu. Quem foi você que chegou? foi. né? Eu já conhecia lá. Eu já era assim, já conhecido vamos lá, de... vamos- já foi. Assim, eu não conhecia pessoalmente. Eu já tinha visto ele tocar e vi que ele tinha uma pegada legal. Aham. Acho Que ia ornar, Quando né? eu fiz o convite pra ele, porra, velho, eu sempre quis tocar. Eu sou fã do Steve Harris, que é o baixista do Isso é Iron muito Maiden. bom, né, véi? Então, meu amigo, é seu. Ele tá na mesma vibe, né? Tá na É. mesma vibe E do rolê. toca muito, assim. É mesmo? Estamos muito felizes também com ele. Isso. E os planos da Power Slave pra este ano de 2025? Bom, é continuar, né, no Contem tudo, não escondam Furando. nada, por favor. furando a bolha, né? Tocando aí nas casas que nos derem a oportunidade Aham. pra tocar. Uma vez dando casas, a gente vai fazer, e a gente vai garantir um show muito bom, né? É mesmo. Vai agradar Muito bom muito aí o público. Entendeu, Casas? mesmo. Chamem casas, chamem. Chamem casas, né? Chama nada aí. Então, e fazendo nosso trabalho. A gente vai ter o projeto do Brave New World, né? Que a gente vai startar, né? Após Aham. os covers, né? Então, tem muita coisa pra se fazer aí dentro No meio da inverso. do Made in Verse. Made in Verse. Made in Verse. Dentro do Made in Verse. Vocês têm, assim, intenção de gravar alguma coisa, um EP, algo do tipo da Power Slave? Ou só manter mesmo... Não chegamos a conversar É. sobre isso, então Isso ainda não foi levado à mesa, não. não foi levado à mesa. E assim, é questão de show fora do estado. Vocês têm vontade de sair tocando por aí? Tipo, Salvador, que tá aqui do lado. Total. Cara, total. Vocês estão correndo atrás disso? Ou alguma coisa do tipo? Hoje a gente É. tá. O que Hoje. acontece? Como a gente falou, a gente tem alguns estágios. Aham. Então, assim, claro que essas oportunidades são ventiladas. Às vezes, Aham. às vezes alguém é amigo de um produtor lá, o cara, dá pra fazer aqui. Mesmo que não esteja no planejamento de Não, agora. se- Tipo, se- se, se- se rolar, Se rolar, a gente tá disposto, mas. ouviu em aí, termos- galera. E ouviu você de Ouviu. qualquer estado do Brasil E do mundo. e do mundo.
Mas o que Os acontece? meninos no Japão depois. Ucrânia não, hoje não. Nossa. Pesado. Mas o que acontece? O nosso estágio hoje é de se afirmar aqui, de mostrar o nosso trabalho por aqui. Então a gente tem buscado os eventos por aqui. Então, ativamente, o que a gente busca são, como ele falou, essa questão de furar a bolha internamente. Entendi. E aí, claro que isso vai chamando a atenção de um público, às vezes de fora, de alguma casa, de fora, de algum produto. quer de fora, levar, e aí né? A gente tá totalmente disponível, mas ativamente a gente tem buscado A gente sempre cumprir espera essas etapas que as primeiro. portas se abram, né? Que Sim. o pessoal abra um pouco a mente, né? E possa variar um pouco, sair um pouco do nicho que é comum e ver outros nichos também que funcionam, sabe? E que dá certo também. A gente provou, né? Tocando no Clash, no Stones, no final do mês, numa quinta-feira. E a botando galera, gente lá, né? entendeu? E galera. Que é o que as casas querem, né? Sim. Querendo ou não, você pode estar ali fazendo um trabalho muito foda, mas se não levar público, infelizmente, as casas... Nosso público né? tem um consumo elevado de bebidas alcoólicas, então isso... Brincadeira, galera. Chama em casa, Brincadeira, chama em galera do casa. grupo. Galera, inclusive, abraço galera do grupo. Inclusive, abraço. Inclusive, galeras do grupos. Se vocês não derem muito like nesse vídeo aqui, eu não sei nem o que eu faço com vocês não, tá? Por favor. E assim, gente, pra vocês, o que significa pra cada um de vocês que tá aqui hoje? Em memória Aqui, também. né? Em memória. Gilvan em memória. Pra vocês, qual é o significado da Power Slave? Na vida Power de Slave vocês. pra mim é tudo. Da minha vida. A Power Slave é a minha vida. A Power Slave mudou minha vida. Mudou minha vida. Existe o antes e depois. Sim, Power Slave. Cara, que pergunta profunda, hein? Profunda, Que profunda. faz uma diferença. Cara, vocês estão Pergunta dedicando. profunda e que cabe várias respostas. Vocês estão nessa dedicando pergunta, tempo de vocês pra fazer esse rolê, né? Eu acho Acontecer. que A Power Slave pra mim é motivo de realização, sabe? Realização de sonho, sabe? Nossa, eu vou ficar emocionada. Eu sou sensível, tá, gente? Se eu chorar aqui, produção, você corta, viu? Você De forma bastante tira eu. resumida é isso. Cara, pra mim também. Assim, eu fico brincando e tirando onda, mas pra mim também. Poder hoje tocar, cantar aquilo que eu sempre fiz, né? Na verdade, em casa, cantando. Então, fingindo ser o Bruce em casa sozinho, né? Por exemplo, no outro projeto, né? Fingindo ser o André Matos. Fazer isso hoje na Vera, poder ensaiar, entregar isso pro público e receber o feedback de que, porra, tá massa. Tá dando Parece que, certo, né? parece que você incorpora o cara ali. Eu digo, velho, mas é essa a intenção. intenção. E, tipo, é essa realização, né? Eu acho que pra todo mundo que toca metal, quando você começa a fazer um tributo ou um cover de uma banda, é uma realização do seu eu criança ali, sabe? Aham. Então, pra mim E também, com o Avril Lavigne foi mais ou menos isso. pra mim também é isso, é uma realização bem do João Vitor lá, molecão. E pro nosso espírito. Diga aí do Diga além! Gilvan, ó Gilvan, Vamos aqui juntar as mãozinhas pra falar com o Gilvan. Gilvan. Vamos juntar. O que a Power Slave significa Conta pra você? gente. Você está aí. Rapaz, eu tenho uma motivação aí que vai sair meio puxa-saquismo, mas é de todo coração. Cachê. Eu tenho. Não, porque cachê o metal aqui, a gente ainda Mantém os precisa olhos melhorar fechados pra ele muito. não Mas eu possuir tenho uma motivação séria. Assim. A primeira é a questão do desafio, né? Aham. Pra quem toca guitarra assim, tocar Iron Maiden sempre é desafiador, né? Iron Maiden é uma banda de todo o guitarrista que tá ingressando e quer melhorar, né? Quer tocar assim. Aham. Obviamente hoje já tem bandas mais técnicas, mas assim, o Iron Maiden pra mim é a base de tudo. E eu venho de um rock and roll lá dos anos 2000, início de 99, Bom. onde eu admirava muito algumas bandas, eu admirava Thames, eu via Thames tocando ali, pra mim era uma referência, eu via Randall tocando também, pra mim era uma referência, eu tinha a Noia, mas a nossa banda era uma banda de assim, mais simples, assim, apesar de um som, que é o som mais no metal, assim, menos técnico. Entre Mas a aspas, gente... viu? Que é difícil. Eu acho que agora, pô.
Mas, cara, a gente tocava com o Tiandala, cara. Nos mesmos shows do Tiandala, eu ficava Eita. olhando aquele show da Tiandala lá e ficava, meu Deus, cara, eu queria fazer isso aí. Então, quando eu vi a oportunidade de tocar com esses caras, velho, que eu cresci, assim, acompanhando e admirando, assim, eu fiquei, porra, velho, agora é a hora, velho. Eu tenho muito prazer, assim, tenho muito orgulho, velho, de tocar, assim, com esses caras e principalmente no nosso grupo, porque é um grupo, assim, como a gente já comentou, um grupo de muita maturidade, assim, todo mundo se respeita. Massa. É um grupo foda, assim, é grupo de churrasco mesmo, assim. Você vai pra lá, todo mundo sempre vai rir, sempre é resenha. E isso que assim, que me deixa motivado a tocar no Power Slave. Acho que se a gente pudesse tocar todo dia, eu ia tocar todo dia, bicho, de boa, assim, tá? Cara, sorriso na cara, bicho. Pô, e tem uma coisa que é legal, É recíproco. que é o tipo de sentimento que se renova, porque, pô, toda vez que a gente termina a tocada, você olha, um olha pro outro e tá tipo, não tá com aquela cara de, beleza, vamos guardar as coisas, Aham. tá tipo... É. E, pô, eu tenho uma visão ali, principalmente da hora do solo, né? Porque, bem ou mal, todos eles estão tocando a todo momento. Mas o vocalista, em algum momento, para. Porque começa um solo, alguma coisa assim. E, pô, quando eu fico um pouquinho mais recuado no palco, que eu vejo, por exemplo, Thames, que você vê que é um cara mais sério, assim, mais na dele, o cara tá levantando a guitarra, tá descendo, tá botando a Você guitarra. fala, caralho, tá entregando Tipo, ali, baixou, viu? todo mundo baixou o Rockstar. Você vê Gilvan com a guitarra aqui pendurada na... É massa. É um começar ali, eu já vai. É, velho, não é aquele show Reação em mecânico. cadeia. Não é aquele show... Tipo, é isso que eu digo. Pra mim, a Power Slave... E eu acredito que todo mundo tem... Todos nós temos essa visão. Uhum. A gente faz o show que a gente queria ver. Massa. A gente faz o show que a gente queria ver. Então a gente se entrega de uma maneira que... Não é mecânico. Você não tá lá e tipo, beleza, que horas acaba aqui, que eu quero ir pra casa. Nossa, e tal. será que já deu 2 horas que a gente Nossa, tocou? vamos pular essas Que a músicas. gente tá aqui tocando. Então, assim, você olha pros caras e tá todo mundo se realizando. Curtindo ali. pra caralho. Naquele momento. É como se entrasse realmente num transe ali, tá todo mundo se realizando como guitarrista, como vocalista, Sim. como guitarrista e como baixista, como não sei o quê. E, pô, você termina o show com aquela sensação de que foi isso, tipo, você realizou um sonho ali de infância e a galera curtiu e você E curtiu. todos os shows você tá ali realizando E um todos os sonho. shows. Isso, não tem aquela coisa do, agora é a hora do show, que eu faço, sabe? Aquela coisa já robotizada. Aham. Que acontece, e eu não acho que seja normal, mas acontece. Só que a gente tá lá tocando o que a gente gosta. Então, coincidentemente, diferente. o público também gosta, mas a gente não tá, tem que tocar isso, porque a galera gosta. Tá? A gente toca o que a gente gosta. Então isso é muito bom. E de onde veio? Que eu nem perguntei no início. Deixei pra perguntar agora no finalzinho. Tá no finalzinho. Triste? Triste. Mas acontece, né? De onde veio o nome? Power Slave. O nome Power Slave, lá no começo eu coloquei uma enquete, né? E aí tinha umas opções, né? Power Slave. Acabou as opções. Aí. Continuou a mesma coisa, né? Do Não. vocalista. Não, sacanagem. Mas a gente tinha algumas opções, mas assim, o nome Power Slave é o nome de um dos álbuns mais icônicos do Iron, né? É. E aí a gente tinha alguns nomes, assim, a gente tentou priorizar por nomes não muito esquisitos, assim, até pra Power Esse Slave já fácil, não é tão né? fácil de falar. Pra galera falar. Mas, tipo, pra não ser, por exemplo, vou pro show ali, vou fazer um show na banda 666. Tudo bom? Ó, meu filho, Minha avó você é tá do diabo. repreendida, menino. É. Então a gente tentou botar um nome que não fosse tão Tão satanista? tão dutinhoso assim. Nada contra Nada satanistas. contra, né? Satanás, inclusive. Ó, Que isso? tô zoando, gente. Então, assim, foi um nome que a gente foi discutindo ali, entre outras opções, e acabou ficando. Não lembro exatamente como se deu esse processo ditatorial, mas ele aconteceu, Ele aconteceu. e ficamos aí com Power Slave. Que não é um nome também muito criativo, vamos combinar. Tem outros véi, covers do mas- Iron Maiden que chamam Power Slave. Ai, Faz parte, é. ei, Inclusive você que toca em uma Power Slave, pare. Você pare. Mude o seu nome. Muito muda seu nome. Aqui já tá em Patenteado. cartório. Tá em cartório. já tá em cartório, já tá no coisa dos músicos lá. Vocês entenderam o que é, né? Bom, não preciso explicar. Som, a gente ainda tem mais tempo? Tem. Oh, meu Deus do Minuto? céu! Isso é 1 minuto ou 10 minutos? Você tá falando do X, Se um é 1 hora, É mais 1 hora? Fala comigo, produção. Nossa! Então, gente, é isso. Eu ainda tinha mais. Ainda vou ter mais coisas pra perguntar pra vocês numa próxima. Eu espero ver vocês aqui. Viu? Demorou. Próximas Vai vezes. ser uma honra.
pra gente Estamos aqui novamente. ser mais vocês, porque, gente, Claro. Formos lançar o Brave New World. ó, tá vendo? Já tem até pauta já a produção Temos pra pauta para a próxima aí já. E é isso, Próxima vez galera. virão outros membros, né? Aí, pronto, já vai trocar a galera, a gente coloca outra pessoa no além. O cara já É. saiu da. Rapaz, Tá sabe, vendo? velho? A Tá música é vendo? um negócio, né? É, O cara já disse, eu venho nada na próxima, venho. Eu? Outros. Vocês deram sorte de eu vir Por hoje. Por isso que tem que ter um processo ditatorial dentro das bandas, sabe? Porque senão Porque não quando dá. tem essa abertura, infelizmente é algo que as pessoas Faz não o que conseguem. quer, né? Faz o que Faz o quer. que quer, atrapalha Tem que ter todo. ordem, né, cara? Não sabe, Trabalha todo mundo. não sabe usar a liberdade que lhe é dado. É tenso. Gente, É por isso que o vocalista do Angra não gosta de você. tá vendo? É, Do- eu do- acho da que é isso. Aurora, na eu sei que verdade. ele faz Eu acho também, que é porque isso. ele milita pra caramba. É, né? Ih, Eu sei então. que ele faz isso na banda. É, ele te chama secretamente. Pode ser, Talvez. pode ser. Fica aí. É, talvez a gente chame ele aí também, viu? Você, vocalista do Angra. Aí, ó, tá vendo? Não tão querendo treta. Vamos chamar. Produção, a gente vai chamar a Angra aqui também, não vai? Segure, tá? Certo. Vai rolar. Bom, A réplica, né? A Vai réplica. ter resposta. Vou dar direito de resposta, tá? quero também fazer solicitar, né? Uma entrevista com o Audistil, que é a outra banda que eu toco. Foi, ó, a produção já anota, viu? Faz o jabá. Já anota, já chama. Não, aqui, tá vendo? Se não Aproveitar que tem, estamos se não aqui. tem, se eu deixo muito Tá aberto, vendo? eu vou pegar umas dicas com você depois. De como Ah, eu implantar queria trazer essa. minha mãe que faz bolo. aí começa essas coisas. Nada Entendeu? a Tem nada a mano. ver. Minha prima que faz cílios tufinho. É, se eu nem sei o que é. Tudo bem. Coisa de mulher. Entendo. Enfim. Enfim. De homem também, depende. Quem gosta de cílios grandes. Gente, vai saber, né? Que rumos tomaram essa conversa? Não sei. A quinta série que habita em mim. Aquela pessoa que abre o episódio e sai pulando os minutos pra ver se encontra algum colega, que do nada ela apertou aqui e ela não entendeu nada. Não entendeu nada que aconteceu. Gente, eu vou dar o espaço agora pra vocês se despedirem, né, do público de vocês. Já aproveitar e agradecer mais uma vez. Muito obrigada por vocês terem despendido aí de um pouco de tempo pra estar aqui com a gente hoje. Pra gente é muito importante a presença de vocês, viu? E fiquem à vontade aí para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui nesse espaço maravilhoso, né? Os bastidores, né? Que vai bombar, né? Se Deus quiser. Com certeza. né? Galera, vai dar muito certo. Todas as energias positivas, melhores possíveis aí pra vocês, pro trabalho de vocês. E foi uma honra, cara. A entrevista foi maravilhosa, né? Muito, muito bacana. Senti bastante à vontade e feliz também por poder compartilhar, Que eu digo isso. enfim, o que conversamos aqui durante essa entrevista, tá? Então, estamos disponíveis aí para próximas vezes. Olha tá? só, e pra agenda de show aí também, viu, gente? Pode Agenda contratar de esses show, meninos é aí. isso viu? aí, né, gente? Contratem. Casas. Casas. Estamos aí, hein? Aniversário. Estamos aí. Casamentos. Aniversários, Casamentos. De casamentos. De roquistas. De roquistas. Mas é isso aí. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Também queria agradecer, né, pelo convite aqui, dizer que foi muito bom, muito divertido, muito leve estar aqui no Garage Band, né, que é esse quadro que está trazendo esse pessoal do rock aqui pra gente poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco das nossas trajetórias e de uma maneira leve, descontraída, né? né. Espero também que tenham outras oportunidades pra gente concluir alguns certeza. tópicos abertos. Não é? E agradecer a todo mundo que acompanha. Tô vendo. Por favor, vamos editar esse momento. Vamos editar aqui. Vou dar um corte aí Eu nesse tava com a mão negócio. assim, peraí. Então, eu gostaria. Pessoal, assim, eu preciso de um pouco de seriedade no ambiente. De novo. Chato isso. Então, aqui. Saí do personagem, droga. Mas enfim, agradecer principalmente a todo mundo que acompanha o Iron, né? Que acompanha a Power Slave, que nos dá o feedback, que acompanha o nosso show, que tá lá. Porque, no fim das contas,
são essas pessoas que movem a cena, né? Nós, como músicos, nós fazemos isso muitas vezes pra nos realizar musicalmente. Então, às vezes, você tem projetos que são... É mais pra ensaio, pra resenha, pra brincar ali. Mas quando você sai, você tira aquilo do estúdio e você vê que as pessoas estão esperando e estão receptivas pra você, isso move a cena. Porque isso dá o gás pra você continuar, pra você pensar, pra você se desgastar por um projeto e que muitas vezes não é focado num retorno financeiro. Mas pô, você sair do palco e ver as pessoas lá emocionadas por terem revivido uma época da sua história e tal, não tem preço. Então a gratidão maior que eu posso ter é com quem nos acompanha, com quem vai ver esse vídeo, com quem vai movimentar a cena, quem são essas pessoas, né? A gente é parte dessa engrenagem, mas com certeza o público é a maior peça dessa engrenagem. Ai, meu Deus, que emocionante, cara. Só faltou uma lágrima de crocodilo. Eu acho que na parte que eu li no chat GTP ele não falava não pra tinha, chorar. não, né? Ele não falava Pois assim, é, chora no e final. acrescentar uma verdade, entendeu? Uma lagriminha. Assim, ó. Eu esqueci de dar esse prompt. Pois é. Ia dar Posso certo, refazer? ia funcionar. Agora não tem como fazer de novo, mas vamos lá, do Dá além novamente. Do além, Dá um close aqui. Dá um close. Não, foi? Foi. Foi. Dá o close aqui, câmera. Foi, molhou, tá. Pronto, é isso. Cara, muito obrigada, foi muito emocionante. Parabéns. Conta, mano. Vozes da Além, Gilvan. Eu primeiro agradecer aqui ao Papai do Céu por ter liberado eu falar daqui de tão longe. A internet aqui também é muito boa. Cara, Mas- você tá na conexão divina, pô. Divina, perfeito. Divina conexão aqui. Mais perto. Primeiro agradecer a produção, agradecer a Joás, os bastidores, Produção. pelo momento. A gente fica feliz, né, de estar participando desse complemento do nosso mundo, né, que é o mundo do músico, né? Isso é legal. Aproveitar também para agradecer os meus parceiros, meus brothers, meus power brothers aí da minha banda, que é a Olha, banda, parceiro. banda foda. E só agradecer também ao nosso público, essa galera que curte o nosso trabalho. Nessa reta final aí de Discovery, acho que vale a pena a gente reforçar que é uma competição, mas a gente entrega som, a gente entrega um produto top. Mas como sendo uma competição também aqui, eu preciso também pedir voto, né? Então, Não é? vá lá, votem na Espaço é gente. assim, ó. A gente tá preparando um material top, estamos investindo também em algumas coisas mais fora somente da música. A gente tenta botar uma roupa. Estamos aí contratando um Ed. A gente não achou no LinkedIn, mas a gente tá contratando tá alguém Muito pra ser um Ed. importante, ó. Estamos contratando o Ed, viu? Então, quem tiver interesse em querer ser um Ed, ó, fica a dica aí, viu? Estamos precisando, hein? E é isso, é o público também aqui dessa produção. Agradeço aí de coração. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado. E já ri demais hoje, meu Jesus amado. Galera, estamos finalizando aqui mais um Garage Band. Nós vamos puxar as portas aqui agora pra gente rir depois mais um pouquinho nos off. Mentira, não vamos não. E isso, continuem acompanhando a gente, tá? Curtam bastante, compartilha com todo mundo, porque isso ajuda a gente muito, tá? E também ajuda todos os meninos e meninas que vêm aqui contar a história, né? Das respectivas bandas e do pessoal também, muitas vezes, né? E é isso ajuda muito a nossa cena e a gente conta muito com isso, tá? Conta com a ajuda de vocês. E comenta aqui embaixo também o que vocês querem ver, tá? Porque pra gente também é muito importante, porque às vezes a gente tem tanta gente pra gente pensar pra chamar que a gente fica até meio perdido. Então, fala, quem que vocês querem ver aqui? Que aí a gente faz esse rolê acontecer. Beleza? Até mais. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo aí, mas próxima terça-feira tamo junto aí de novo, viu? Boa noite, bom dia, boa tarde e um Valeu, beijo galera. pra vocês. Tchau, tchau.